Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente em mais um Café com Job. Programa incrível vai estar hoje, você vai ver, a gente vai bater um papo muito legal aqui. Mas antes disso eu queria agradecer os meus apoiadores. Primeiro eu vou falar da nossa madrinha alemã, Rotenberg, que está aí junto com a gente. Um abraço para o Thiago, para a Flávia, que está incentivando esse projeto educacional que é o Café com Job. Trazendo pessoas do nosso segmento, falar de todos os assuntos. Então, Café com Job é um programa educativo no qual a Rotenberg do Brasil apoia junto com as suas ferramentas. Não sei se você conhece, a Rotenberg tem uma ferramenta incrível chamada Robend 4000. Essa Robend 4000 nada mais é que um curvador de tubo a bateria que curva tubo até com um diâmetro de até 1,5/8. Ou seja, você que trabalha com obra de VRF, splitão e precisa ter curvas, em vez de você brasar curva de 90 graus, você 45, você pode fazer esses ângulos com a curvadora Robend 4000 da Rotenberg. Então fica ligado aí, em breve eu vou gravar alguns vídeos dessa ferramenta incrível e a Rotenberg esse ano vai trazer muitas novidades, inclusive o seu manifold digital de entrada. A gente tem o Rockall 600 e vai ter um mini manifold digital que você vai adorar a aplicação. Então, obrigado a Rotenberg do Brasil e também, não menos importante, uma madrinha alemã também, que é a nossa querida Armacel, a rainha do isolamento térmico aqui no Brasil, a única fábrica de elastomérico na América Latina. Então fica ligado, um grande abraço para o mestre Lineu, Mansur, Diego, Elaine, Marcelo, todo o pessoal da Armacel que está fazendo um trabalho incrível no Instagram. Toda quarta-feira tem post do Job no Instagram da Armacel. Dá uma olhadinha lá que você vai gostar muito. Então a gente está num trabalho educativo de como aplicar isolamento térmico no campo. Então, muito obrigado, Armacel, por incentivar esse programa educacional também. Valeu, galera. Bom, hoje o Café com Job ele tá mais que especial. Estou trazendo uma pessoa aqui muito querida, uma pessoa muito importante para a nossa operação, para mim, para a nossa família Job Refrigeração. Queria trazer hoje a minha sócia. Não sei se vocês sabem, eu tenho uma sócia, que é a Natasha. Na verdade, eu tenho irmãos, né? Eu tenho ele, e a minha esposa falou que eu não posso falar que é irmãos, que os irmãos saem da minha vida. Mas é mentira. Então, eu tenho um sócio, tenho o Valdemir, o Pedro e a Natasha. Então, a gente divide tudo ali no nosso dia a dia. Queria agradecer a sua presença, querida Natasha. Muito obrigado. A gente se vê todo dia, mas é uma honra ter você aqui. Seja bem-vinda. Eu que agradeço, né, esse convite tão especial, fiquei muito feliz. E vamos lá bater um papo, né? Legal. E, Natasha, seguinte, se apresenta aí pra galera de onde você é, se você quiser falar a idade, fique à vontade, o que você faz, como você começou. Conta um pouquinho pra galera como que você veio parar aqui virando sócia do Job. Que loucura é essa? Então, eu tenho 34 anos, eu sou de Duque de Caxias também, na terra do Job. Mas você nasceu em Caxias mesmo? Eu nasci em Caxias mesmo, Top. Já rodei o Brasil, né, porque minha mãe gosta muito de se mudar. A gente é cigano mesmo, eu também. Enfim, mas acabei voltando para Caxias, né, onde a gente acabamos nos conhecendo. Eu conheci o Job através do meu irmão, né, o Valdemir, que é um dos nossos sócios. Grande Valdemir de Oliveira. Isso. A gente trabalhou junto. Eu fui, na verdade, na primeira oficina escola, né? Que foi a primeira escola. Que era lá na Mangueirinha. Lá na Mangueirinha. E aí o Valdemir pegou e me ligou e falou: Maninha, eu tô precisando de uma ajuda sua. A gente tá tentando montar uma escola. Eu sempre soube que ele amou ensinar. Sim. E era o sonho dele. Ele falou: você consegue vir me ajudar? Eu falei: óbvio, com certeza. Ainda E não na conhecia. época você trabalhava, né? Não, tinha acabado de sair. Sim. Tinha acabado de sair do meu trabalho. E aí ele falou, vem me ajudar. Eu tava com um projeto pessoal, né? Onde, como eu tinha saído do trabalho, né? De algumas coisas que eu tava fazendo. Mas eu falei assim, não, com certeza. Eu vou me organizar aqui, vou me encaixar e tô contigo. E o Valdemir sabe pedir, hein? O homem sabe pedir. Sabe. Mas eu também, né? Eu também não sei negar, né? É verdade. E aí eu fui. E aí foi bem legal, né? Porque era lá na Poliparts, né? A gente iniciou lá, a gente nem tinha um espaço ainda. A gente usava o espaço da Polipart, que era um centro. Pra quem não sabe, a Polipart era uma loja que tinha no centro do Rio de Janeiro, na Rua do Resende, do grande Eduardo, né? Um grande parceiro que nós. Que incentivou tanto, né? Vocês muito. a fazerem a escola. Foi um grande incentivador. De o que hoje, né, a nossa escola lá no início, ele incentivou muito os meninos. É verdade. E eu comecei lá panfletando, né, Job? É verdade. Como a gente ainda não tinha, né,
essa polaridade que a gente tem hoje, né? As pessoas ainda não nos conheciam, apesar do Valdemir já ser um instrutor, já dar aula em alguns outros lugares, mas não tinha ainda rede social, não era essa coisa, Eu nem gravava vídeo direito, eu gravava alguns vídeos ali só. Exatamente. Então, a gente não era conhecido, assim. Então, eu ia lá, panfletava. Isso era que ano, você lembra? Acho que era 2016 ou 2017, por aí. 2016. Acho que 2016, mais ou menos isso aí. E aí eu ia lá e ficava panfletando todo dia para trazer pessoas para o curso, que nessa época ainda era na Polipartes, né? Que a gente ainda estava fazendo obra na Mangueirinha. É verdade. E aí, depois que a gente conseguiu, né, trazer esse movimento de lista, né, de leads, a gente nem sabia que era leads ainda, né? Era tudo a gente só sabia que era uma lista. Era a lista de pessoas interessadas. E aí a gente pegou essas pessoas que a gente captou lá na Polipartes e quando a gente foi para o nosso espaço, a gente continuou trabalhando com essas pessoas, né? Oferecendo curso e tudo mais. E andou até bem, né? A gente teve bastante turmas, assim, as turmas fechavam legal. Só que aí, né, depois acabou que a gente não conseguiu. A gente tinha outros problemas na época, né? A gente não sabia administrar, a gente tinha que trabalhar e ao mesmo tempo virar a escola. Isso, então tínhamos outro sócio, né, na época, que era foi o Leandro. Quem trouxe o nome da Oficina Escola pra gente e depois entregou esse nome pra gente, né? A gente é muito grato. Se vocês não sabem, a Oficina Escola, ela não é criação do Job, do Valdemir e da Natasha, ela é a criação do Leandro. O Leandro criou essa escola, a gente começou com o nome dele, inclusive ele ajudou a gente no início, e depois ele passou num concurso público, seguiu a vida dele e falou, vocês podem usar a Oficina Escola, o nome tá aí. E a gente gostava do nome, né? Sim. Reformulou, repaginou e ele deixou essa herança boa que é a Oficina Escola. É verdade. E aí acabou que a gente tivemos uma pausa ali, né? E aí eu fui seguir a minha vida. A gente quebrou. Vamos lá, pausa esse negócio, é história. A gente quebrou, não tinha R$1 no bolso, não tinha dinheiro mais nem para pagar aluguel e falamos assim, a gente precisa trabalhar. Trabalhar que eu digo assim, executar, fazer instalação. Vamos voltar para a empresa, 100%, né? E foi o que a gente fez. Aí o Valdemir teve que trabalhar numa empresa, eu tive que me virar no serviço, o Valdemir foi me ajudando e a gente foi sobrevivendo com muita relação. Aí conhecemos o Pedro, né? Aí o Mauro veio ajudar também, aí juntou o Mauro, o Pedro nessa operação, a gente começou a trabalhar e seguimos. Isso. E aí, logo no ano seguinte, né, abriu a empresa, né? Aí, realmente, né, aquela parte de contrato, o negócio começou a fluir. E aí, o Job me ligou e falou, Natasha, e o teu irmão, volta. eu te falei isso. Eu sei que ele teu não queria. Teu irmão não queria. Eu falei, cara, o que acontece, pessoal? A gente começou lá na escola, lá na comunidade. Teve algumas turmas, sim, mas não foi muito bom, não estava dando dinheiro, a gente não tinha a cabeça, começou a faltar grana, a gente precisou trabalhar, a escola não se mantinha. E aí a Natasha ajudou a gente nesse período de maneira gratuita, ela não cobrava, ela ia lá, fazia o café, limpava tudo, organizava, falava com os alunos, panfletava, recebia, ajudava em tudo. E a gente estava trabalhando na rua. Então, nesse momento, a Natasha não recebia nada, ela só ajudava a gente ali, né? Não tinha nem o que receber, não tinha dinheiro. Ainda arrumei um funcionário pra vocês, lembra? Ainda arrumou um funcionário pra gente. Que nem ganhava direito também, gente, não sei onde a gente arrumava isso. Mas o negócio fluiu a certo ponto, mas não ao ponto da gente manter. De se manter. Né? Aí fechamos, fomos trabalhar, e aí a gente montou uma empresa, e aí a gente fechou o primeiro contrato. Depois de algum tempo, a gente fechou um contrato em Niterói, que tinha uma receita fixa, e que precisava, a partir daquele momento, emitir nota. Então, a escola e a empresa, elas sempre se fundiram. Sempre estavam juntas ali na mesma massa. E aí, o que aconteceu? A gente precisava de alguém para ficar no administrativo, respondendo o e-mail desse cliente, ajudando o colaborador que ficaria fixo lá. E aí, a gente, nesse momento, chamou a Natasha de novo. Valdemir, não chama minha irmã, não. Eu falei, calma, cara, chama a Natasha. Aí a Natasha negócio de família. Natasha voltou e a partir daí, Natasha, como que foi essa volta aí? Você estava sem trabalhar nesse momento, né? Isso. Aí eu estava sem trabalhar e aí o Job me ligou e falou, Natasha, eu tenho uma oportunidade aqui de você trabalhar agora na empresa. Falei, não, vou, claro. Aí, né, comecei ali do zero, ali realmente, né, a gente tinha um espacinho, né, era uma salinha ainda e era um salário mínimo, né? Era um salário mínimo, minimão e passagem só e traz marmita de casa. E dando um jeito. E eu acho muito engraçado, assim, eu falo hoje em dia, né, pros nossos colaboradores, porque, assim,
Hoje em dia, a gente, por mais que a gente, claro, né, a gente sempre tem que melhorar e a gente sempre tem essa visão. Sim. O que eu amo, assim, todas as pessoas que estão à nossa volta, em você, no Valdemir, é que sempre o sarrafo é muito alto e está sempre exigindo a gente, né, se movimentar e melhorar cada vez mais. O sarrafo é alto mesmo. Isso, só que quando eu comecei, era muito assim, tipo, eu tive que aprender as coisas e me virar, e aí... Na raça. É na raça, porque assim, não tinha ninguém para pegar na mão e falar, é assim. É porque a gente estava no campo e tu precisava se virar Os de meninos início. precisavam trabalhar, vocês precisavam trabalhar, e a gente estava começando a fazer, tinha casa cor, então vocês estavam viajando, fazendo várias coisas. A Casa Cor a gente não tinha dinheiro para fazer. A gente, por exemplo, a Casa Cor era muito louco porque a gente não tinha dinheiro para fazer. E o material tava dando 12 mil reais. Só que esses 12 mil reais só tinha uma empresa que faturava, ou seja, vendia pra gente no boleto. Só que se a gente comprasse esse material e fosse retirar em São Paulo, onde era a Casa Cor, que era o que a gente precisava fazer, a gente ia pagar 12% de imposto interestadual. Então, ficou muito louco isso. O que aconteceu? A gente falou, cara, 12% não dá, gente. Não dá pra gente comprar esse material e pagar esse imposto todo. E aí, na época, eu liguei pra uma empresa, né, que foi a Clima Rio. A Clima Rio me ajudou muito nessa parte aí. Ele falou, não, vamos fazer o seguinte, eu vou te vender o material por São Paulo, por um CNPJ lá de São Paulo, e você não precisa pagar o imposto. E detalhe, paga como você puder. Então isso foi uma ajuda que a gente lembra porque a Casa Cor foi um trabalho divisor de águas pra gente, né? Ela trouxe uma receita. E era muito doloroso porque a gente fazia a Casa Cor, entrava com o material, resolvia o problema e depois de terminar a Casa Cor, era 90 dias pra receber. Não é ainda. Mas assim, mas nessa época era bem mais sofrido porque a gente não tinha recurso verba nenhum. de recurso para manter aquilo. Então, assim, a gente... Tanto que no início, a gente mandava a nossa própria equipe, né? É mesmo. E a gente levava no máximo uma pessoa ou outra de fora, porque a gente não tinha aquele recurso Era de bem arcar dolorido com aquilo. mesmo. Então, era bem dolorido. A gente estava fazendo um investimento em algo que a gente acreditava muito, que ia dar muito certo. E realmente, né? Tanto que a gente passou anos na Casa Cor. Foi bem legal. E assim, só que foi bem difícil, como já falou, a gente não tinha recurso, a gente foi tudo ali na conversa. Não tinha noção administrativa, nada. Não tinha nada. Nada, era na raça. De como ia fazer lá, assim, tanto que os outros anos, se a gente olhar, a gente fez toda uma logística de como ia. Planejamento. Não tinha isso, era só foi. Nos outros anos foi mesmo. Nos outros anos a gente teve que fazer, que dia você entrega isso, tal dia você encontra todo um cronograma, a gente criou, já estava mais estruturado. A gente já conseguia conversar com o pessoal lá da Casa Cor, com os arquitetos, tudo mais, fazia, porque é um serviço muito complexo, porque você lida, né, com várias pessoas trabalhando ao mesmo tempo, e se você deixar, ninguém quer deixar você trabalhar. Você chega lá, vou botar o amanhã, e chega lá amanhã, combina amanhã, tem um cara botando piso. Não pode entrar, e ir com prazo. Depois, a marcenaria, a iluminação, e você vai sendo jogado. É um trabalho bem doloroso mesmo. É bem complexo. Mas prazeroso. Muito, muito. Prazeroso. E assim, e trouxe muita vivência pra gente, né? E todas as vezes que a gente teve, né, o prazer de ir também lá para ver o resultado, aquilo dava também um gás, um ânimo de tipo, que legal, olha onde a gente, né, onde a gente fazia chegou. Questão de ir lá depois e ver assim, porra, lá como é que ficou. Dava trabalho, mas no final era prazeroso mesmo. E todo mundo que participava, né? Sempre foi um movimento tão legal, assim. Depois, principalmente depois dos anos foram se passando, criou-se um movimento da expectativa de todo mundo, né? De a Casa Cor, e aí a gente vai... O Rony ajudou muita gente lá. O Rony foi um cara importantíssimo na Casa Cor. O Felipe, né? As pessoas que se dedicaram ali. O próprio Gaivota também ajudou muita gente no ano que a gente estava lá. Então foi bem legal. Foi uma baita de uma escola. Com certeza. E fora parceiros, né, de alguns anos que a gente teve também em outros estados, né? O David, Recife, então, com o Saulo. Foi bem legal. Foi uma experiência incrível, assim. Deu um know-how pra gente muito grande, muito né? Grande, verdade. De tudo, de gestão de pessoas, de tempo de obra, de precificação, de tudo. E a gente não botava só ar-condicionado, a gente botava TV, máquina de lavar, sol de bar, projetor. Cara, TV de 80 polegadas fininha, a gente ia carregando. Teve uma que a gente montou em Brasília, que eu me lembro até hoje. A gente montou um painel, um telão com várias TVs. Só que eram TVs que não serviam para um telão. Aí o arquiteto pediu, 12 TVs para montar um telão. E era TV convencional, não cabia. Ela tinha alguns arranjos que não se encaixavam. A gente conseguiu encaixar com muito trabalho. Aí me veio uma marceneira e quebrou uma TV.
Quando ele quebrou uma TV, o que aconteceu? Falei, vou no shopping comprar uma, né? Não vou nem levar esse problema pra LG. Cara, a TV era um lançamento que não tinha no mercado ainda e a gente teve que pedir a LG uma outra TV e foi bem cabuloso, mas resolveu. O marceneiro não pagou, não. A LG se certificou em trocar, mas foi só um aprendizado ali que ficou que trouxe pra gente uma casca bem grossa. Mas tirando... Aí nessa evolução, Natasha, aí você começou a trabalhar... o escritório ainda era lá na comunidade, lá na Mangueirinha. Isso. E era daquele jeito, né? Dando um jeito. E a gente foi avançando. E eu lembro que no ano seguinte foi que a gente fez a mudança, né? Pro onde a gente é hoje. Então, assim, foi um marco muito grande. A gente lutou muito para conquistar isso, né? Lembra que a gente não conseguia aprovação? Porque... Não conseguia. E agradecer o meu sogro, seu Hélio Brejaúba, que é o nosso fiador lá, porque... Olha só, quando a gente foi alugar o imóvel... O job foi muito chato, na moral. Olha, eu vou falar, o job é muito chato. O job perturbou o pessoal da locadora. Eu fui lá, ofereci... O que acontece, pessoal? Quando a gente saiu lá da comunidade e veio para uma área mais comercial daqui da nossa cidade, que é Duque de Caxias, lá só alugavam com seguro fiança ou com fiador. Seguro fiança, ninguém aprovou o nosso seguro fiança. E fiador... A gente até arrumou alguns fiadores, mas o fiador tinha que ter imóvel próprio quitado no nome dele no estado do Rio de Janeiro. Do nosso ciclo de amigos, isso é um animal em extinção, não tem. E aí só tinha o meu sogro, mas eu não tinha coragem de pedir o meu sogro. Era tudo Não, meu sogro se ele chegar na concessionária, ele sai com um navio. Mas eu não tinha essa intimidade com o meu sogro para pedir a ele, jamais pediria. E aí a minha esposa, de maneira totalmente aleatória, comentou que isso estava acontecendo. Não, o Júnior não está conseguindo alugar um local e tal. Ele, mas se ele quiser, eu posso ser o fiador dele. E o meu sogro, com 62 anos na época, nunca tinha sido fiador de ninguém na vida dele. Lembro, quando ele foi assinar, ele falou mesmo. E aí, para eu não pedir o meu sogro, eu falei com a Natasha, eu fui lá na imobiliária e falei, vou te dar 10 meses de depósito e eu não vou atrasar o pagamento. Se eu atrasar um mês, você tira o aluguel de mim. E o pessoal não aceitou, só com o fiador. E o meu sogro foi lá, aceitou. E até hoje ele é nosso fiador, né? Até hoje ele é nosso fiador. Acho que ele nem lembra mais que é nosso fiador. Não, ele lembra, teve atualização de contrato. Verdade. Então, mas, obrigado, seu Hélio aí. Obrigado, seu Hélio. E dona Beth também, que teve que ir junto, que ela é casada, né? Verdade, teve que assinar também a dona Beth. Ou seja, Beth. pessoal, tá vendo? Pra gente avançar, a gente sempre precisa de ajuda. Não tem jeito, cara. Eu não consigo imaginar a gente ter uma vida sem a gente repassar essas ajudas que a gente tem. Porque outro dia eu falei isso com a Natasha. A Natasha fala, você quer ajudar todo mundo? Que não sei o quê, você conheceu o cara agora e tal. E é verdade. A gente tem que dosar. Mas aí eu falei pra ela, Natasha, você já parou pra imaginar e pra lembrar de quantas pessoas a gente já ajudaram a gente? A gente é fruto de ajuda, cara. Aí ela, é verdade. Aí ela refletiu, você refletiu naquele momento e viu? Falou, putz, cara, é verdade. Mas de fato, a gente tem que dosar a ajuda, que senão a gente... no caso, às vezes assim, eu sempre conversei muito com o Job a respeito disso, porque às vezes impactava muito ele. Ele queria muito mudar. E ele queria muito mudar a pessoa, a mentalidade da pessoa. E assim, o que eu tento falar, a pessoa tem que querer mudar, a pessoa tem que desejar, e se ela quiser, né, a gente tá aí. E a gente precisa sentir se realmente é o momento de você ajudar aquela pessoa ou não, e não sair ajudando todo mundo, porque às vezes a pessoa nem quer ajuda. Porque às vezes eu acho que a pessoa não sabe que ela quer. Entendeu? E aí eu acho que faz parte dar um toque pra esse cara, tipo assim, cara, olha só, deixa eu te instruir que pra você melhorar, você precisa querer. Mas eu acho que a gente tem tanto esse negócio, assim, a gente tem esse movimento de crescer, de vontade, de ir além. E a gente quer que todo mundo à nossa volta tenha isso. E aí, às vezes, a pessoa mal chegou, a gente já tá, vamos... E às vezes a gente não sabe a pessoa não quer. Hoje eu consigo respeitar um pouco melhor isso. Apesar de não entender tanto, porque a Natasha falou um negócio hoje na empresa que é verdade. A nossa empresa ela é um poço de oportunidade. E na maioria das vezes as pessoas têm mais oportunidade do que nós mesmos. Sim. Entendeu? Tanto é que a gente tem vários relatos de pessoas que trabalham na empresa e assim, com a empresa, não na empresa, e que ganham mais que a gente. Sim. E assim, é o que a gente estava conversando mais cedo sobre isso, né? Que a nossa empresa é um poço de dar dinheiro, assim...
de gerar renda para as pessoas. Tem gente que no final do mês fala assim, caralho, o cara tá saindo com esse dinheiro, meu E irmão. assim, eu já fiz assim, eu sei porque eu sou financeira e tudo mais, às vezes eu já fiz alguns levantamentos de algumas pessoas que trabalhavam com a gente, quanta pessoa tá tirando. E assim, e a gente tem essa visão. Mas assim, a gente fica feliz, isso não é uma coisa ruim. Mas a gente queria que as pessoas, às vezes, enxergassem um pouco mais isso como uma oportunidade. E quisesse isso, porque às vezes a pessoa não consegue olhar para isso, né? Sim, como uma oportunidade. E a gratidão, isso é uma coisa que a gente preza demais, a nossa empresa. Né? Um dos nossos valores é a gratidão, não tem para onde ser correr. grato é uma lei lá dentro. Sim. Porque, cara... Nós somos muito gratos. Nós somos muito gratos. Eu acho que o sentimento de gratidão, cara, ele é... Principalmente, por exemplo, a Clima Rio, as empresas a Armacel, a Cameras, a todo LG, mundo que já passou pela nossa cara, vida. sempre ajudaram a gente em tudo, cara. Então, a gente precisa... E essa gratidão, acho que movimenta a gente muito, porque a gente retribui muito essa gratidão. Muito. Para todas as pessoas que estão ao nosso redor. É óbvio que a gente tem 1 bilhão de problemas lá. A nossa empresa é uma empresa que ela está aprendendo muito ainda, uma empresa nova, né? Mas assim, a gente tem muita boa vontade, muita vontade de crescer, né? Não tem dúvidas, assim. E todo mundo, é muito legal que parece que é um movimento, né? A gente tem um movimento muito legal de todo mundo. Tipo, os sócios têm a mesma mentalidade. E a gente está trazendo pessoas com essa mesma mentalidade. Hoje em dia, a gente está num movimento tão legal que, apesar da gente estar trabalhando muito, né? Porque, assim, acho que todo mundo conhece o Job, sabe que nós temos três segmentos, né? A gente tem 3 CNPJs lá, diferentes. Isso. Então, assim, são tocados de uma forma junta, mas ao mesmo tempo separado, né? Cada um tem o seu processo, cada um tem a sua, né? Tem a sua roupagem ali, o seu segmento. Então, assim, é complexo, mas a gente tem um movimento de pessoas, né? Nas 3 empresas e pessoas que são parceiros também, que têm a mesma mentalidade. Então, eu acho que o negócio flui tão gostoso, né? Sim. E esse sentimento de gratidão, esse sentimento de vontade de crescer, esse sentimento de vontade de avançar e de estar junto e de assumir os BO juntos, né? De resolver. Então, isso dá uma garra. De vez em quando eu assumo uns BO sozinho, tá? Ele gosta de falar. Ele joga um BO pra mim. Mas, velho, o Valdir me fala que eu não posso falar isso não, que ele fala que só eu que resolvo. Você acha que só você resolve tudo? Olha só, agora eu vou falar, vou aproveitar esse momento de fala. É porque ele resolve os BO que chega nele, mas quantos BO a gente já resolveu sem chegar, sem virar, às vezes? É verdade, assim, porque não era BO. Olha, então tá bom. Olha a gente arrumando um problema. Mas assim, isso é uma coisa bem legal, porque é o seguinte, a gente tinha na empresa uma rotatividade de colaborador muito alta. Sim. E a gente não tem dúvida nenhuma que o problema era nosso. Não, eu sempre falava isso, né? Eu já às vezes ficava meio triste. O problema era nosso. Assim, o problema era nosso, mas não era que era... Isso é muito legal, tá? Vocês que têm a empresa de vocês, porque a gente está dividindo aqui de coração aberto os anseios que a gente passou. Por exemplo, a gente tinha uma rotatividade de colaborador muito alta e problemas muito simples com coisas desnecessárias. Aí esqueci a bomba jet, e bati com o carro, esqueci não sei o quê. Na maioria das vezes, o problema não eram as pessoas que estavam lá. Eu até achava que eram as pessoas que estavam lá, né? Porque é o seguinte, eu tinha uma visão de que a partir do momento que o cara é contratado para fazer um trabalho, por exemplo, filho, tá aqui o PMOC, você vai lá limpar o filtro desse cliente, tá? Então toma cuidado, bota a escada direitinho, lava o filtro direitinho, faz o relatório pra gente e manda. Beleza. Quando o cara chegava lá, ele por algum motivo não fazia essa limpeza de filtro. Por algum motivo. Beleza? E esse motivo, na maioria das vezes, não tinha justificativa. Então ele voltava sem o filtro limpo, por completo, e falava, cara, por que você não limpou o filtro? Ah, não, pô, a empresa, vocês são muito desorganizados. Não, tudo bem, calma aí. A gente é desorganizado. Mas por que tu não limpou o filtro? Não, pô, com esse carro não dá não, a direção tá muito dura. Não. Tudo bem, a direção do carro tá dura, a gente precisa resolver isso. Mas por que tu não limpou o filtro? Não, cara, vocês não se entendem, vocês têm que se entender. Tá bom, mas por que tu não limpou o filtro? Então, assim, a minha briga com a Natasha era essa. Eu ficava muito revoltado. Eu ficava revoltado, porque é o seguinte... A gente tem nossos problemas. Óbvio. Eu de gestão, aprendi muito a lidar melhor com as pessoas. Eu não sabia. Eu sou um cara que cobro muito.
Porque a rede social, ela me deixa assim. A rede social, ela me exige muito de ter tudo muito correto, tudo muito certo, que senão eu tomo porrada. E na empresa, isso acaba eu trazendo isso para dentro da empresa. E isso é uma coisa que não é bom. E eu tô aprendendo isso com a Natasha, com o Valdemir, com o Pedro. Eu tô aprendendo isso. Só que é o seguinte, sabe onde a gente corrigiu? Eu acho que a gente corrigiu esse problema de rotatividade da empresa? No dia que a gente decidiu abrir o processo de seleção. E eu já falo, nossa, eu enchi o saco do Job. Que a Camila tem dedo também. A Camila tem dedo também. Por quê? Não, mas o da Camila foi o primeiro. Foi o primeiro. Foi a Camila que implementou. Por quê? Não, eu abri da Camila, foi um verdade, processo. é verdade. Só que aí, depois eu lembrei dela. É verdade, é verdade. O da Camila, na verdade, foi o primeiro processo que eu falei, não vou contratar desse jeito, vou abrir um processo. Sim. Só que aí eu peguei, só que era pra trabalhar com jovem, né? Aí olha eu só, falei, mas olha só. Olha, Olha, isso dá um corte, tá? Não contratem por conhecimento. Ah, Família. Um primo do fulano tá desempregado. Ah, o amigo do meu tio também tá parado. Não. Faz ele participar do processo seletivo. Manda ele mandar o currículo. Entrevista o cara. Porque depois que a gente fez isso, nossa vida mudou. Encontrou problema depois? Encontramos, mas muito menor. Porque na entrevista você consegue alinhar as expectativas melhor. Você consegue trazer um ajudante mais... Você seleciona melhor o perfil. Então esse negócio de trazer conhecidos sem passar pelo processo era o que afundava nosso momento. E eu acho que o Job falou de uma coisa muito interessante, perfil. Uma coisa que a gente não tinha muito esse olhar antigamente. Perfil. Qual é o perfil da pessoa? Tinha muita mentalidade que se a pessoa quer, ela consegue fazer qualquer coisa. Porque, realmente, o sarrafo dos meninos é gigantesco, gente. Os meninos são muito fodas. O Valdemir, o Job. Então, assim, os meninos todos, a gente tem pessoas muito boas. Sempre tivemos pessoas muito boas ao nossa redor volta, da gente. ao nosso redor. Então, assim... E eles meio que queriam equiparar todo mundo. A gente queria que as pessoas produzissem o que a gente produzia. Do mesmo jeito, não tem só como. que não tem como. Não tem como. Cada um tem um perfil. Às vezes a pessoa não tem aquela capacidade. E nem a característica. Isso, e nem a característica. Às vezes não é o perfil da pessoa liderar, não é o perfil da pessoa, às vezes, executar tal tarefa. E você encaixar o colaborador no perfil correto, no lugar correto, que atenda o perfil dela, e que esteja à volta, né, pessoas também que se entendam ali com o mesmo perfil, isso dá um match, dá certo. Sim. Porque, e aí o trabalho começa a fluir, porque a pessoa está fazendo algo que está dentro do perfil dela, você não está colocando algo fora. Ela está trabalhando com pessoas também que têm o mesmo perfil. Então, elas conseguem executar bem aquele serviço. Diferente quando você pega uma pessoa que ela não sabe delegar e você fala, você vai delegar aí para a equipe. Não, a gente errou muito não nisso. vai dar certo. Então, assim, e aí a gente tinha muita mentalidade, mas é muito simples. Mas é muito simples para mim. Gente, é muito simples para o Job, para o Rodemir. Não é muito simples para todo mundo. Quando a gente virou essa chave de entender que cada um tem um perfil diferente, que a gente precisa respeitar esse perfil da pessoa e aonde a gente encaixa cada pessoa, fazer entrevistas para encontrar a pessoa. Que aí você encontra o perfil que você quer na entrevista. Isso tá claro para mim. Eu nunca mais, já anota aí, eu nunca mais contrato alguém que não seja pelo processo seletivo. Isso tá extinto da minha vida, certo, Camila? Camila tá aprovando ali, Camila adora. Camila adora. Não, nossa vida mudou isso aí. Processo seletivo. E assim, outra coisa que... E aí, não é que a gente ficou isento de problema, porque hoje mão de obra é o grande problema do mercado. Com certeza. É você contratar um mecânico de refrigeração competente, né? De fato, um cara que tem uma competência no perfil que você precisa de resolver problema, na maioria das vezes ele trabalha por conta própria. Tem gente que não tem esse perfil de trabalhar por conta própria e trabalha numa empresa, né? E essa pessoa te ajuda muito. Mas a tua empresa também, uma coisa que eu percebi lá, é que a gente não pode ficar, em hipótese alguma, refém de uma mão de obra. Porque, o cara é bom. O cara que é bom não te dá dor de cabeça. É o cara que resolve o problema, né? A gente tem várias pessoas muito boas tecnicamente. A gente viveu isso há pouco tempo atrás, mas às vezes no diálogo o cara pecava, na conduta o cara pecava. E não é que era ruim, não era isso. É que no momento, às vezes, você fica, mas o cara é bom,
eu não vou desligar ele, não. Mas às vezes ele não tinha o perfil Exato. Assim, o perfil dele ia tecnicamente, mas não ia onde você queria. Que é, às Exato. vezes, lidar com o cliente, às vezes Aí passar você tem que informação. encaixar ele num lugar onde ele se encaixa melhor. Exatamente. A gente tem isso, pô, tem vezes que a gente fala, pô, esse aqui não dá pra ir na casa do fulano, não. A gente tem que por aqui, porque é perfil de comportamento, até de vestimenta, de aparência, de diálogo que precisa ter. Então, assim, quando tem um setor de engenharia muito presente na manutenção, pô, tem que ir um cara mais técnico para orientar. Mas quando é uma manutenção só de splitinho, onde tem um gestor que só libera a entrada pro pessoal, pô, aí pode ser aquela galera correria ali que faz um serviço mais rápido, mais ágil. Isso, então, que talvez assim, não vai saber explicar alguma coisa, saber executar, mas não sabe executar. É aquele cara, ó, deu problema, liga lá pro pessoal da Job. Exatamente. Entendeu? Não sabe ter aquele diálogo de explicar qual é o problema pro cliente. Então, assim, a gente tem vários perfis. E eu acho que a gente amadureceu tanto que a gente começou a identificar isso. Sim. E tipo, ó, essa pessoa eu não posso mandar em tal lugar, essa pessoa eu não posso mandar em tal. Esse cliente aqui eu preciso de uma pessoa com esse perfil. Então, assim, a gente parou de colocar um pouco a responsabilidade em cima do colaborador e a gente chamou pra gente avaliar quem a gente vai mandar para cada lugar. Agora, e a gente ter pessoas à nossa volta, né, que façam também, né, que façam esse ajuste, nos ajudam, né, como a Camila. Hoje em dia ela veio para trabalhar com o Job, que é questão de perfil, já separaram, já jogaram ela para outro canto. Não, eu falei, Job, olha, eu arrumei a Camila pro Job, porque eu falei, é difícil aturar. A Camila acho que é a única pessoa que daria certo de trabalhar comigo lá na Job, tirando meus sócios. Porque a gente eu dou meu xerique com ela e daqui a pouco ela tá rindo de mim. E daqui a pouco ele liga e pede desculpa. Assim, porque... Não, quando eu ligo pra pedir desculpa, ela ri. Não, mas não tem como. Assim, é porque assim... Eu convivo com os meninos a minha vida. Então, eu sempre soube que cada um tem um perfil... E é totalmente diferente. O Valdemir é totalmente diferente do Job. Então, assim, eu sempre soube que... Mas o Valdemir é mais escandaloso que eu. Quando? O Valdemir é mais escandaloso que eu. Não parece, não. Ele parece todo ele chega bonzinho. naquele jeitinho dele, meu irmão. Quando solta o leão da jaula, esquece, moleque. Esquece. Eu que o diga, irmã só. Mas, enfim, cada um sempre teve um jeito de lidar. E as pessoas, né, que vinham trabalhar com a gente, muitas vezes não sabiam se adaptar, né? Sim. Porque a gente é a vida, gente. Assim, você que trabalha, né? Você trabalha no mercado, tá inserido no mercado de trabalho, numa empresa, você tem que ser adaptável, porque cada pessoa que você lida tem um perfil diferente. Mas sabe uma coisa que eu me orgulho lá? A gente não finge ser uma coisa que a gente não é. Não. Isso pra mim todo mundo sabe exatamente o que a gente tá sentindo se a gente brigar. Mas você vai brigar na frente do funcionário. É óbvio que isso não é legal, mas a gente tem um vínculo tão forte com todo mundo lá que até quando briga, todo mundo sabe que a gente tá brigando porque a gente tá querendo evoluir. As nossas brigas são só por conta de evolução. Exatamente. E assim, a gente tem muito essa coisa de separar 100%, né? Que a gente sabe que é 100% profissional. Isso é maturidade. Então, assim, a gente não tem problema nenhum. Às vezes a gente começa a conversar um assunto, né, com a equipe pra resolver alguma coisa. Às vezes eu discordo com o Job discorda comigo. A gente começa... A gente quase tampa na porrada lá. A gente tem aquele fightzinho, assim, de leve. O couro come. O couro come. Mas só que daqui a pouco a gente tá rindo. Eu tô rindo pra cara do Job tá puto comigo. Acabou. Aí daqui a pouco, se eu que fico puta, aí ele vem rindo de mim. Se a gente pega pesado, depois a gente liga, pede desculpa e tá tudo certo. Aí o Job é muito cético. Aí quando ele pega muito pesado, aí ele liga e fala, sabe que eu te amo. Aí ela não resiste. Fala, você sabe que eu te amo, cara. Relaxa, fica tranquila, vambora. Então, vai ter 2 trabalhos, ficar chateado e se chatear. Mas, cara, esse relacionamento que a gente construiu lá, ele de fato, por mais que seja profissional, ele ultrapassou. Então, a amizade que eu tenho com a Natasha, com o Valdemir, com o Pedro, cara, são pessoas que eu quero levar pra minha vida e a gente tem muito isso de ter construído isso tudo junto e tá batalhando todo dia junto. O Mauro também, agora ele decidiu tocar a vida dele, mas ele faz parte desse processo. Ele ajudou a gente a construir tudo que a gente está construindo hoje, né? Foi uma decisão que ele tomou e a gente respeitou, e é um camarada que a gente torce para que se dê muito bem na vida. Ele merece isso, batalhou pra caramba, um ótimo pai de família, um ótimo profissional. Mas assim, a gente construiu uma amizade ali dentro muito forte. E isso para mim é muito importante. Por quê? Porque o trabalho da gente exige tanto da gente que a gente não tem tempo mais para ter amigo.
Entendeu? A gente não tem tempo para ter amigo. Eu não tenho tempo. Eu tenho saudade dos meus amigos. Eu não consigo ter as minhas amizades. Eu não consigo jogar minha bola. Eu não consigo. Só que essa é a minha decisão. Eu gostei. Essa é a minha vida. Eu vou seguir ela. E é assim que eu quero tocar. Então, os meus amigos é o Pedro, Valdemir, é a Camila, é a Natasha, é a Ana, é o Marlon, é a minha irmã que está lá na oficina escola fazendo um trabalho incrível, né? Então, é isso. E só voltando, Natasha, e a gente migrou para um lugar maior. Isso. Esse lugar maior, a gente começou a pegar obras melhores, começamos a profissionalizar a nossa empresa, começamos a contratar melhor. Hoje o nosso ADM está muito melhor estruturado. E como que você pode passar para a galera que está assistindo para a gente, para os alunos e para as pessoas, a importância do administrativo hoje? O que você acha que é fundamental hoje um cara cuidar? Então, assim, o administrativo é a base da empresa. Às vezes, né, eu entendo que a gente, né, é correria, é obra, é execução, mas a gente peca muito e a gente sabe disso porque lá no início a gente também, né, passava por isso. Ainda passa, ainda. Mas assim, ainda mais, né, antigamente, Sim. de não olhar para isso. E quando a gente começou a olhar e ter essa visão, não, o administrativo é o mais importante, a gente começou a focar mais no administrativo, é onde as coisas começaram a andar melhor e a evoluir. Por quê? Você precisa saber precificar, você precisa saber se a tua obra está dando lucro ou se está dando prejuízo. E aí? Eu paguei tudo, consegui pagar tudo e paguei minhas contas. Mas isso não é o teu lucro. Sim. Você sabe quanto você lucrou nessa obra? Você sabe se você disse que você ia gastar tanto no material e você gastou X tanto e aí, querendo ou não, não deu prejuízo no total, mas deu prejuízo, porque você tinha dito que você ia gastar isso e você gastou mais. Essa é a minha especialidade, tá? Gastar mais do que o orço. Nossa. Esse sou eu. Gente, tá? Mas é porque é o seguinte, eu não deixo a qualidade no lugar que eu tô baixar. Eu sou muito chato. Se a gente tiver que tomar prejuízo, eu arrumo uma briga com a Natasha lá, eu falo, cara, não interessa, vai ficar assim. Então, na última obra de VRF que a gente fez, cara, foi uma loucura lá, né? Mas a gente quebra o pau por causa disso. Porque... porque eu fico defendendo. A Natasha defende isso também, mas ela defende também o dinheiro. E assim... porque assim, eu olho... Por mais assim que a gente, todo mundo que é muito legal, todo mundo tem a mesma visão de qualidade. A nossa empresa, ela tem 100% essa visão de entregar o máximo para o cliente, né? Então, assim, de não ter um retrabalho, de não ter cobrança a mais para o cliente, a gente preza tudo isso, porque a gente quer zero dor de cabeça. É isso que a gente vende, a gente quer entregar. Só que, às vezes, eu dou uns puxão de orelha no job. Sim. Pô, você tem que dar uma segurada aí, não é assim. Sim, verdade. Porque a gente precisa, porque aí é o administrativo, o financeiro, a gente precisa ter esse controle de que se eu precifiquei isso, eu preciso trabalhar dentro disso. Eu tenho uma margem para eu trabalhar, né? Então, assim, ainda é uma luta pra gente, né? Porque a gente, como o Job falou, a gente não é perfeita, a gente não sabe tudo. Na teoria é muito fácil, né? Às vezes, falando na prática, é lindo. Só que, assim, é necessário vocês começarem a olhar e a precificar o dia de vocês, o dia da pessoa que está indo lá, usar tudo isso na sua precificação. Quanto é o seu salário? Quanto você tem que tirar por mês? Quais os seus gastos fixos? Você sabe quanto sua empresa gasta por mês? Quanto você tem que fazer por mês? Às vezes nem isso a pessoa sabe. A gente tem muito isso, né, Job? Porque a gente tem muito amigo, principalmente por causa da escola. As pessoas, a gente vira realmente uma família, né? A escola tem muito isso, essa polaridade de unir as pessoas. E as pessoas pegam o telefone e ligam pra gente, né? Vai lá visitar, igual o João Márcio foi lá, com a secretária dele. Então, assim, a gente faz amigos mesmo e as pessoas têm, às vezes, né, estão avançando. Divide o que a gente tá vivendo. Isso, e elas vão lá, às vezes, conversar com a gente, pedir ajuda ou dar uma ligada. Tem um pessoal, o Saulo, né? Às vezes já entrou em contato comigo, falou assim, me dá uma ajuda pra minha esposa, pra explicar algumas coisas, que às vezes a esposa, né, quem faz o administrativo. E às vezes a pessoa tá realmente um pouco perdida, mas ela quer avançar. E isso é muito importante. Por quê? E é difícil. É difícil, é importante e é difícil. Mas se você começar sabendo quanto eu gasto por mês, qual vai ser o meu salário? Porque às vezes a pessoa não tem nenhum salário, ela vai pegando o que vai entrando e vai vivendo com aquilo. Isso aí o cara vai secar gelo a vida inteira. E eu acho engraçado, a gente estava conversando sobre isso esses dias, né? Que tem um conhecido nosso que falou assim, meu cartão tá um absurdo, eu preciso pagar o meu cartão. Ele trabalha na área com a gente.
Aí eu tava conversando com o Job rindo e falando assim, o cartão dele deve ser só o material e ele nem percebe. É verdade. Então, assim, olha como são as coisas. Às vezes você tá usando o seu cartão de crédito para pagar o material e você tá achando que as suas contas estão altíssimas. Não é sua conta, é a conta da empresa. É verdade. Você tá separando isso, o que é da empresa, o que é da obra. E aí, quando você pega o seu cartão e passa o material... E sai passando e não tem um controle, você nem imagina se a obra deu lucro ou não. E detalhe, ele ainda não emite nota disso, esse valor, ele que tá pagando, tá contabilizando como se ele estivesse gerando esse dinheiro todo. Sim, gerando na conta dele. Ou seja, ele teria que emitir nota desse material. Prestar contas, né? Declarar esse imposto e às vezes ele nem tá fazendo isso. Então, assim, entende que vira uma bola de neve? Ou seja, a gente chegou à conclusão, batendo esse papo, que... ele fala assim, pô, ele produziu 10 mil reais para pagar o cartão dele e na cabeça dele ele ganha 10 mil, mas ele não ganha 10 mil. Na verdade, ele tá produzindo para pagar um furo que tá lá e ele fica esse mês, ele fica todo mês produzindo para pagar o buraco. Sim, e pior ainda, às vezes ele pega o material e parcela aquele material e não tem o menor controle. Gente, o problema não é você parcelar não, tá? Às vezes você vai entrar numa obra grande, você vai ter um investimento e, não tem de onde tirar, vou passar o meu cartão. Não tem problema. A gente faz isso até hoje. Faz até hoje. Esse não é o problema. O problema é você não ter o controle. Sabe por quê? Porque hoje você lembra daquela obra. Mês que vem você lembra daquela obra. Passa 3, 4 meses, você já nem lembra mais. Nem lembra e tá chegando a fatura. E aquele dinheiro já acabou. Já foi. E a fatura tá vindo. E tu não sabe nem quanto tu lucrou desse trabalho. E esse dinheiro que era desse material, tu já pagou. Tu já gastou, quer dizer. Tudo. Já gastou. E a conta tá vindo. Aí chega lá... 4, 5 meses depois, você tá lá falando, meu Deus, meu cartão tá um absurdo. As minhas contas estão muito altas, eu preciso trabalhar. O cara fica numa zona de estresse. Aí, de fato, é a vida do autônomo, do refrigerista. Ele fica numa zona de estresse que aí ele joga isso pra correria do dia a dia. Uhum. E aí ele precisa instalar 1 bilhão de máquinas correndo. E aí ele não precifica certo, sabe por quê? Porque ele quer pegar o serviço de qualquer jeito. Porque precisa fazer dinheiro. Porque ele quer pagar o cartão. De 10 mil que vai vencer a fatura. Isso, só que ele não tá prestando atenção, que às vezes ele não tá precificando direito e de novo isso vai virar uma bola de neve. Virou ele vai uma bola de neve. De novo no cartão. E se der retorno, ele volta e vira pior ainda e a margem dele tá baixa porque ele tá cobrando barato. Então, eu acho que hoje esse é o caminho da paz de um profissional. Gente, olha, se eu fosse dar um conselho pra vocês, de coisa básica, bota na ponta do lápis os seus gastos mensais com a sua empresa, determine um salário fixo pra você. E esse salário fixo, como você vai fazer? Você vai olhar para suas contas. E tu esquece o cartão de crédito, tá? Porque o cartão de crédito não é suas contas, não. Isso aí, às vezes, é coisa só da empresa. Dá uma olhada direito no cartão de crédito para ver se realmente é uma conta sua ou se é da empresa. Suas contas. Exemplo, eu preciso de 3 mil para viver, 5 mil para viver. Quando eu era MEI, eu determinei 5 mil. Sim. Falei, o MEI tem que me pagar 5 mil. Aí eu pagava lá, era R$62 todo mês do MEI, pagava meu aluguel. Beleza, só que é o seguinte, esse foi o início de quando eu comecei a separar. E aí começou de fato, aí eu consegui fazer uma obra na oficina, eu consegui fazer um monte de coisa, cara. As coisas não começaram a mudar? Começaram a dar... Ou seja... Não é que eu comecei a ganhar dinheiro, mas eu sabia que eu tava perdendo. Isso. E assim, gente, eu não tô falando pra vocês que isso vai ser, nossa, ficou perfeito o meu mundo. Não é isso. É o que o Job tá falando. Você vai começar a visualizar o que a empresa tá fazendo e o que não tá. Sim, se a empresa tá pagando noção. o seu salário, se a empresa tá conseguindo pagar as contas dela, se ela tá dando lucro. Sim. E se você consegue tirar alguma coisa desse lucro, A gente faz isso agora todo mês com todos os contratos. Aí a gente tem uma lista de quanto é o contrato, quanto a gente gastou e quanto sobrou. Em vários meses, a gente viu que um contrato sempre dava no negativo. Sempre. E aí é uma ação que você pode tomar. Aí dali você toma, putz, cara, calma aí. Eu tenho que tomar um cuidado. Ele tá me dando prejuízo, mas eu tenho que levar em consideração que o valor dele tá me ajudando a pagar o aluguel, a luz, a água. Então, assim, não é que ele tá me dando prejuízo, ele também tá bancando a empresa. Isso, você tem que olhar Aí tu tem que tomar um cuidado. Não é porque o valor tá negativo que tu tem que soltar ele. Entendeu? Aí tu tem que ir de uma maneira estratégica. Aí o que a gente fez nesse contrato, que já tava 6 meses que ele tava dando negativo,
E aí é o seguinte, por que tá dando negativo? Aí a gente olhava na planilha, fulano voltou lá uma vez, outro fulano... Ou seja, a manutenção não estava sendo tão bem feita e a gente estava tendo um número de retorno alto. Aí nesse número de retorno alto, aí reunimos a equipe, cara, não tem como. A gente precisa melhorar isso aqui. Não dá para voltar. Aí melhorou a manutenção, continuou dando negativo. Aí a gente percebeu que já era o momento de um reajuste no valor do contrato. Porque a gente estava secando tudo e mesmo assim ainda não estava fechando a conta. Aí a gente foi no cliente, conversou com ele, botou uma proposta de reajuste de contrato e ele aceitou. Só que era um contrato, sem exagero, era um contrato de 10 mil reais. 10 mil reais caía na nossa conta todo mês e a gente falava assim, putz, 10 mil é 10 mil. Só que a gente estava gastando 11. E essa conta que a Natasha está falando é exatamente o que fez a gente tomar ação. A gente ia ficar achando que um contrato de 10 mil era um baita de um contrato sem ser. Exatamente. Então, é isso mesmo que pode acontecer. Às vezes você pode estar pegando aquele serviço que você fala, nossa, é o serviço da minha vida. Vou me dar super bem. E aí você não calculou direito. E aí, quando você viu, uma obra se estendeu por 6... Gente, já aconteceu várias vezes. A gente tem um ano e pouco numa obra. A obra se estendeu por um ano. O que você faz? E aí? E aí o dinheiro não cai, porque você não terminou. Você tá preparado? Você né, planejou, principalmente uma obra grande, a gente entende que isso pode acontecer. É claro que tem obra que é mais tranquila, tem tempo para inaugurar e tudo mais. Então, você fica, né, um pouquinho mais tranquilo, mas também não pode ser tanto. Sim. Porque tem esses contratempos, às vezes, você tem que ficar retornando no cliente, é uma residência, é uma obra mais tranquila, mas tem aquele ajuste fino. Às vezes, a obra para e você tem que voltar lá depois para você ligar as máquinas, fazer aquela entrega e, né, e ver como é que as máquinas estão, às vezes dar uma limpeza, né, dar aquele trato para o cliente para fazer uma entrega legal. Então, assim, tudo isso você tem que pensar, porque isso está nos seus gastos. Às vezes você pensa assim, 2 dias eu acabei. Aí o arquiteto fala para você, não posso muda aqui. Não, isso aqui não dá, aquilo não dá. Então, assim, você precisa colocar isso no teu cálculo, você precisa ser mais realista, né? A gente está vivendo isso muito agora. Por exemplo, a gente pegou um escritório de arquitetura que pediu muitas revisões de projeto. E aí, a gente teve, 10 revisões de projeto. Qual é o nosso erro? Não botar na proposta que o projeto contempla só 2 revisões ou 3. Acabou. A partir da 3ª revisão, é cobrado tal. Aprendemos. Vamos lá. Pô, mas tu não sabia disso? Cara, é muita coisa para cuidar ao mesmo tempo e isso passou despercebido. Aí, na prática, a gente teve um monte... Aí entra um detalhe. Aí entra a questão comercial. A gente tem que fazer um lobby com um cara que está contratando a gente ou com um escritório de arquitetura para poder a gente filtrar o contratante. Falar assim, não, a gente vai te entregar a isenção de dor de cabeça. E aí você tem que engolir alguns sapos para isso acontecer. Só que isso pode ultrapassar o limite. Por exemplo, a gente terminou uma obra no ano passado que de mudança de duto a gente teve um prejuízo aí de 20 mil reais. Job, você não contabilizou isso? A gente tinha cobrado bem e por isso a gente transformou essa mudança de duto em queimar a margem que a gente tinha porque a gente cobrou bem. Mas por que a gente cobrou bem? Porque a gente sabia que o cliente não queria dor de cabeça. Então o que a gente falou assim, meu irmão, eu não quero dor de cabeça. Quanto é? Aí a gente cobrou uma margem, porque se ele tivesse mudado o duto mais 10 vezes, ainda estava dentro da margem. Mas ele não queria, era só no meio da obra, receber novo orçamento de aditivo. Isso, porque isso ia atrasar a obra dele. Ele tinha prazo para entregar, ele queria só o prazo. Uma obra que era para 2 anos, fez em 5 meses. Ele só queria que você entregasse. Então, assim, você tem que pensar nisso. Pô, a pessoa só quer que você entregue. Você vai ficar mandando várias propostas para a pessoa no meio da obra. Isso vai travar tudo, porque ele vai ter que aprovar. Vai ter que... É todo exato. Então, é perfil. Até nisso tem que ter uma análise de perfil de obra. Então, assim, cara, a obra que ia durar 2 anos vai ter que terminar em 5 meses. Primeiro, tem tempo para nada. Se não tem tempo para nada, você tem que ter autonomia na obra. Pra quê? Quebrou um duto, pô, me dá aqui, já comprei e botei no lugar. Quebrou não sei o quê, já quebrei. Então, assim, tu tem que ter margem para poder dar isenção de dor de cabeça. Por isso que cobrar bem faz você prestar um serviço melhor. Porque é o seguinte, se eu cobrei bem e uma máquina veio do fabricante com defeito, eu tenho margem para poder atender o cliente
e não ficar gerando dor de cabeça. Às vezes comprar uma máquina e depois você aciona a garantia. Quantas vezes a gente fez isso? Deu um jeito, botou outra no lugar e depois a gente acionou. Exato. Porque às vezes não tem tempo pra isso. E às vezes você fala assim, mas o problema não é meu, o problema é do fabricante. Gente, nem sempre dá. Nem não dá. O que você quer oferecer, entendeu? Então, assim, o que você quer oferecer? Eu quero oferecer isenção de dor de cabeça. Então, assim, se a gente comprou um equipamento e a gente teve uma dor de cabeça que não é nossa, a gente pega esse equipamento, bota um novo no lugar, resolve o que tiver que resolver. Se der para devolver, devolve, se não. Mas é justamente a gente não deixa o cliente sentir essa dor. Isso dói pra caramba aqui na empresa, porque às vezes financeiramente isso essa conta nem sempre fecha. Só que a gente também não faz isso para qualquer um. A gente faz para clientes que sempre estão sendo recorrentes, clientes que trazem bons negócios. Parceiros de verdade, parceiros, né? então... Assim, isso também é um dos nossos valores, né? Parceria. A gente tem mais do que clientes, a gente tem parceiros. A gente preza muito isso. Se o nosso cliente é nosso parceiro, a gente vai estar do lado dele. Exatamente. Sempre. Então, assim, é claro que a gente entende que cada um tem uma realidade. A gente não tá falando pra vocês ir lá comprar uma máquina, se vir, não. É cada um com a sua experiência, até porque a nossa realidade hoje é totalmente diferente da de que todo mundo tá vendo. Sim. Cada um tem sua realidade. Exatamente. Mas o que a gente tá falando pra vocês é que começa pelo menos com o básico, gente. Determine um salário pra você, determine os gastos da sua empresa, vai lá, puxa lá quanto você paga de luz, quanto você paga disso, quanto você paga daquilo, você tem um funcionário, quanto você gasta. Sim. Investe na empresa. A gente, no ano retrasado, ano passado, a gente contratou o Gripa, né? Que foi um consultor financeiro. Que não, o trabalho que o Gripa fez era até um trabalho que a gente já fazia. Sim, só que a gente teve a certeza de que a gente fazia, só que ele ainda trouxe um know-how e ele fez a gente se movimentar. E ele empurrou a gente, né? Assim, a escola, então, nossa. Então foi um trabalho que deu um baita de um resultado. Ele abriu o DRE das empresas, que é o demonstrativo de resultado das empresas. Ele abriu e falou aqui, ó, aqui você tem um problema aqui você tem um problema aqui e aqui você tem um problema aqui. Como a gente tem 3 empresas, ele indicou os 3 problemas. A única empresa que estava saudável era a Job, refrigeração, né? Obras era uma variável, que é a JMPV, e a oficina escola, ela estava, ó, lá no declinando. Por quê? A gente tinha feito um investimento muito alto e a escola estava ociosa. Muito ociosa. E aí ele trouxe uma brilhante ideia que eu achei. Ele falou, cara, você precisa abrir turma. Então, para abrir turma, você tem que ter mais produto. Você só tem um curso de inverter. Cara, você tem que lançar um outro curso e aumentar o mix de produtos e trazer mais gente para a escola com qualidade. Fazer as Exato. coisas. Agora é o seguinte, você precisa também evidenciar isso. Contrata uma empresa de marketing, contratamos. Cara, aí com a visão dele, a gente se movimentou e conseguimos botar o barco no lugar. É verdade. Assim, e foi muito trabalhoso, né? Mas na época foi 40 mil reais a consultoria, deu desse valor mais ou menos. Deu mais ou menos isso. Uns 40 mil reais, mais, né? Que foi um valor que já se pagou. Sim, sim. Foi um investimento que valeu. A gente já sabia, como o Job falou, o que fazer. A gente já tinha essa visão, mas a gente não se movimentava. Porque assim, a gente faz tanta coisa. Eu acho que é esse, às vezes, o nosso problema, né? A gente faz tanta coisa. Sabe quando você dá aquela travada? Eu sei que eu tenho que fazer um marketing. O Job já tinha trago várias vezes, esse marketing, esse aqui. E a gente nunca tomava uma decisão. Eu ficava puto, porque eu trazia empresa de marketing e eles não aprovavam. Ele ficava muito revoltado. Ficava pistola, mano. E o Job sempre nessa agonia de se movimentar, de fazer alguma coisa. E a gente sempre ficava, mas tem que ver, mas isso, mas tem que ver direitinho. E a gente não saía do lugar. Quer ver uma palavra que me mata? Tem que ver. Tem que ver. Me arrebenta. Tem que ver, não vê, cara. Vê logo. Então dá uma resposta. Traz uma outra solução. Eu acho que a gente mudou muito essa. Não, estamos bem melhor. Assim, porque agora a gente até minhas enquetes, né? A gente tem um grupo que eu faço enquete com eles, porque eles são difíceis. A enquete é mais atrativa para responder o grupo do WhatsApp. Pra responder. E aí, só que eu coloco assim, se não tem outra opção, dê uma sugestão. Porque, né, tem que ser assim. Ok, se você acha que não é esse o caminho, então traga você uma sugestão. Você falar pra gente, não, que não acho serve. que tem que ver. Então traz você. Então, assim, agora a gente tem muito esse movimento. Sim. Ninguém fala um não e não traz uma ajuda, Não, gente, eu acho que a gente pode, então, seguir dessa outra forma. Então, assim, a gente tem muito mais essa visão
de o não vir com uma sugestão e não um não e se vira aí e vamos ficar parado. E deixa eu te fazer uma pergunta, Natasha. A gente tem hoje lá, vamos botar uma média aí, a gente sempre teve em média ali de 20 a 30 contratos de manutenção, beleza? Fixos de PMOC, limpeza de filtro, correção, tudo isso, dreno, tudo. E aí a Job Refrigeração toma conta disso. E a gente sempre teve colaboradores, né? Só que a gente tem a obra. E a obra, a gente tomou a decisão, e eu queria a tua opinião sobre isso, de não botar colaboradores da empresa para fazer obra. Então, todas as obras que a Job faz são com parceiros nossos que foram construindo uma relação nesse tempo. É o Rony, o Léo, o Felipe, o Marcão, o Eric, o Jackson, o Medina. A gente criou um relacionamento com as pessoas. Uma rede, né? Realmente, uma rede de muitos bons profissionais e as obras, elas todas são terceirizadas. Hoje, assim, a gente até tentou fazer uma vez com um colaborador. Nossa, gente, eu tomei um prejuízo de 4 mil reais. Eu história pra vocês, gente. Eu paguei 4 mil reais do meu bolso e falei, deixa comigo que eu vou tocar com a galera. Nossa. Não, vocês me pagam. Gente, isso aí vocês foi muito engraçado. Vocês me pagam que eu toco com a minha equipe. Foi a obra da Xuxa. A obra da Xuxa. O Job mas foi a parte de split só. O Job, não lembra, assim, a gente orçou com algum parceiro, o Job falou, não, muito caro. É porque a nossa equipe tava parada, eu tô com a equipe aí, e assim, o Job nessa época que tava tocando a equipe 100%, né, aí ele falou, tô com a minha equipe parada. Eu tenho que rentabilizar. Tem que rentabilizar. Nossa, rentabilizei, tirei 4 mil do meu bolso. Com essa mentalidade, eu tenho que rentabilizar, E aí a gente pegou e falou assim, cara, a gente não concorda. Aí o Job falou assim, não, me paga, a resposta é minha. Aí, nossa, meu irmão, que merda que eu arrumei. Pra quê que ele arrumou essa história? Levei a equipe, cara. É que a equipe não tinha essa experiência de obra, beleza. A culpa não era deles, a culpa era minha. Não. E aí eu falei, como a equipe tava parada, a gente tinha saído de um contrato grande, né, que a gente optou, porque não dava lucro, a gente fez conta e viu, caralho, a gente precisa sair desse contrato. Saímos, entregamos, era uma rede e era um valor significativo. E eu tinha essa equipe lá pra gente não mandar a galera embora, a galera tava lá, a gente tava, não, vamos lá pra obra. Cara, e é o seguinte, por exemplo, eu cobrei, assim, o pessoal cobrou 10 mil reais pra fazer, um exemplo. Falei, me dá os 10 mil que eu vou tocar com a equipe. Resumindo, gastei 14. Tive que devolver do meu dinheiro 4 mil pra empresa. Então, assim, aprendi. Eu já tinha defendido isso antes, mas eu voltei atrás, não sei porquê, onde eu tava com a cabeça. Mas hoje, tu vê com bons olhos. Vamos falar de obra, depois a gente vai falar de empresa. Na obra, tu vê com bons olhos a obra ser terceirizada? Sim, eu vou te falar que às vezes a gente faz uma avaliação, gente, eu não vou mentir não. Tipo assim, todo ano a gente, principalmente agora que a gente tá olhando, né? Os números com mais carinho. Então, assim, a gente faz um levantamento de quanto a gente gasta com terceirizado. E assim, às vezes a gente olha e fala, nossa, às vezes a gente se coça. Ganharam 10 vezes mais que a gente, se eu contratasse, mas cada um com a sua arte. Se eu contratasse, se eu tivesse uma pessoa... Só que a gente sabe que você ter um colaborador é muito complexo. E fora que nós não temos uma obra só rodando. São várias obras. Então, assim, o gerenciamento disso é complexo. Então, você precisa ter essa consciência. Até que ponto eu posso ir? Cara, será que eu vou falar assim... Tá, ganharia muito mais se eu colocasse aqui uma pessoa, pagasse bem ela. Ela sabe, ela é boa tecnicamente. Não, mas não dá. Mas, gente, não é só isso. Não é só isso. É o relacionamento com o cliente. É ele com o relacionamento com a equipe que ele vai precisar. Exatamente. Ele dirigir. Às vezes tem obras que tem que virar à noite, sábado, domingo. Não tem dia, não tem hora. Tem que entregar. E, assim, às vezes o negócio birimbole vira, né, aquele pandemônio, assim, de, tipo, correria. Sim. Quantas obras, entregaram uma máquina errada, ou deu algum BO, ou o transporte vertical não deu certo. E aí, atrasou o prazo por causa disso. E agora, ó, é correr, sábado e domingo. Pergunta uma parada que eu fico assim, pistola lá, é prazo, meu irmão. Se errar... Não fala com prazo, não. Fala. Ó, e o Valdemir falou, você entregou... Meu irmão, não tem... Teve... Sério mesmo, Natasha? Tem alguma obra minha que passou do prazo? Pode falar a verdade. Não, prazo não. Irmão, eu sou muito chato com prazo. Não. Se eu falei pra você que eu vou entregar dia 30, é dia 30, não tem conversa. Ah, mas atrasou. Não, é dia 30. Não, e assim, o Job, na verdade, ele é chato e bota a gente numas enrascadas que ele promete umas coisas. Eu prometi uma aí que foi brabo mesmo. Nossa, que os meninos, quando eles vêm executar as obras, eles às vezes arregaram. É porque eu tenho uma visão também. Dinheiro pouco tem que ganhar rápido. Não, sim, mas só que às vezes tem um negócio que dá dinheiro pouco tem que ganhar rápido. Então, assim, a gente cumpriu
prazo na última obra que a gente deu de 7 dias, a Natasha falou, é pouco. Eu fiquei maluca quando Era ele pouco do meu lado, mesmo, a gente foi se reunir com só que foi em 7 dias. Foi os meninos então, que digam. se fez, cabe. Entendeu? Então Olha. deu certo, foi 7 dias. Exigiu muito? Aquela obra iria exigir muito em qualquer situação. Não, concordo. Mas assim, Tu já imaginou 30 dias lá? Não, Deus me livre. Mas só que assim, eu sou uma pessoa mais racional. O Job vai, assim, a gente com um cliente, assim, ele falou, foi 7 dias? Não, você falou menos, foi 6 dias. 7 dias, foi 7 dias. Foi 7? Foi 7. E aí eu peguei, arreguei o olho. Falou 7 dias, Eu não. falei, 7 dias não dá, não. Eu falo. Falei, dá. Aí o Job, não é 7 dias. E o cliente falando, também acho que não dá, não. Falei, dá. Depois ele fica revoltado comigo, você tem que me apoiar. É, porque o cliente é o seguinte, o cliente ainda falou assim, aí a gente combinou 7 dias, só que o cliente comeu um dia da gente. Por causa do transporte vertical. O cara não quis pagar o transporte vertical, tentou ele tirar mais, comer um dia. Aí ele queria que eu entregasse o nosso prazo era de sábado a sábado. Ele queria que eu entregasse no sábado ainda. Eu falei, não, pô, se você comeu o meu sábado, eu vou te entregar no domingo. E aí deu o maior pandemônio isso aí também, né? Não, você não tá entregando no prazo. Eu falei, não faz isso não. Não fala isso pra ele não. Mas e aí, a terceirização em obra pra você é um bom negócio? Eu acho que é um bom negócio porque, principalmente hoje em dia, a gente tem uma rede muito boa. Muito boa, galera, muito boa. A equipe é muito boa, gente. Então, o Léo, o Felipe, o Medina, o Rony, o Eric, o Jackson. Nossa. Cara, o Marcão da JME. O próprio Wesley, que deu uma sumida agora, né? Mas ele sempre atendeu a gente bem. Verdade. E assim, a equipe, gente, eles trabalham de uma forma, eles pegam aquilo pra eles, que não tem tempo ruim. Se acontece alguma coisa, tem que ir no sábado, tem que ir de madrugada, eles vão e resolvem. E às vezes, assim, é claro que cada um vai ver a sua realidade. O que você precisa avaliar aí, a gente avaliou. Às vezes, a gente dentro de casa, com um colaborador, ele não vai ter isso, entendeu? Sim. Ele não vai ter essa garra de terminar, porque ele vai ter que receber. Ele só vai receber no outro mês. Sim. Então, e a gente não consegue ter Na maioria das vezes, ele não tá recebendo tanto a mais por conta dessa obra. Então, exatamente. assim, o empreiteiro não. Ele quer entrar, terminar e ir pra próxima. E ganhar o dinheiro dele. Então, Só que é o seguinte, muita gente não consegue acertar nisso. E eu acho que é por um motivo. Eu tenho até os meus amigos, eu falo assim, cara, terceirização é o caminho. Porque é o seguinte, tem que ter um alinhamento de expectativa entre os dois. Porque é o seguinte, não pode ter ciúme do cara que tá... Por exemplo, tem gente que não acha legal ser contratado por uma outra empresa de ar-condicionado. Isso é uma visão totalmente pequena e limitada. E aí, o que a gente procura fazer? A gente procura chegar para os parceiros e perguntar o valor, deixar ele cobrar, e quando essa conta não fecha, a gente abre um novo diálogo. Pessoal, essa obra não vai dar. A gente consegue fazer algo melhor? E negociar. A gente não fica apertando o preço pro cara. Eu não quero desenvolver uma tabela, entendeu? O que eu quero é que fique bom para todo mundo. E eu acho que é por isso que a gente dá muito certo com os parceiros, né? Eu acho que é exatamente por isso. Porque todo mundo ganha o que acha justo. A pessoa cobra o que ela acha justo, entendeu? Tem obra que a gente falou assim, cara, nessa ficou apertado, tomamos prejuízo. Sim. Mas vamos dar uma forra pro cara na próxima? Isso, às vezes, assim, é tão legal a nossa parceria que às vezes surgem alguns problemas que nem tudo são problema deles, mas eles se pegam com a gente, eles são tão parceiros que eles ficam com a gente até terminar. O Valdeir também, o Douglas, não pode deixar de falar deles. Nossa, essa obra que o Job fez essa promessa aí do cliente, o Douglas tava, o Léo e o Felipe. Foi uma obra bem pesada. Foi uma obra bem complexa. A equipe ralou muito de madrugada. Só que eu tava lá também, né? Sim, o Job também tava lá. Então, assim, mobilizou todo mundo, né, da empresa. Até eu apareci lá. Todo mundo foi um tirão. Então, assim, foi uma expectativa, né, da máquina rodar. Sim. Assim, gerou isso na empresa toda. Foi muito tenso, ao mesmo tempo muito legal quando deu certo, né? Quando dá certo, todo mundo fica feliz. Sim. E a terceirização, nesse caso, é um bom negócio pra gente. É um sucesso. Só que a gente construiu isso. Não é só, eu vou terceirizar. Manda um cara ir lá pro cara fazer. Não vai dar certo. Não vai dar certo. É parceria, valores alinhados. Assim, não adianta, gente, vocês quererem pegar qualquer pessoa. Tem que estar com os mesmos valores que você, tem que tratar o seu cliente da forma que você trataria. Então, você tem que ver, você tem que avaliar tudo isso. Tem que alinhar a expectativa com o cara. Exatamente. E eu falo assim, às vezes tem muitos, né, como a gente tem ali o curso, a gente faz muita amizade, né? Sim, vem muito aluno com um perfil bom também. Isso.
Então, assim, eu falo pra eles, às vezes eles falam, eu preciso avançar, eu não sei o que fazer, pessoas, né, eu contrato gente, mas não dá certo. A gente apoia muito a parceria e é tão legal que a escola, ela gera isso, né, que muita gente ali fez parceria, né, tipo o Eric com o Rudi, né? É o Rudi? Com o Rui. Rui. Então, assim, várias pessoas viram isso. Entre eles... Também fizeram parcerias. E isso é muito, muito bacana e a gente valoriza muito isso. Sim. Pra gente, eu acho que é um case de sucesso. Sim. E não porque foi feito de qualquer forma. Sim, porque a gente escolheu as pessoas certas, porque a gente trouxe pra gente. A gente tem um relacionamento muito forte, muito presente de troca, de conversa. Sim. Não é feito assim, vai lá... E transparência, os caras sabem exatamente o que eu tô sentindo. Exatamente. Por exemplo, uma coisa que eu bato muito na tecla lá, não tem conversa. Deu garantia, larga o que tá fazendo e tem que atender. Exatamente. Não tem conversa. Não, Job, mas eu tenho outra demanda. Meu irmão, o problema é seu. Solta o que tá fazendo e vai lá. Esse é o trato que a gente faz antes de fechar o negócio. Olha só, deu BO? Mas o problema veio na máquina. Não interessa, o problema é nosso. Vamos resolver junto. Entendeu? Também não joga o cara na fogueira lá, não. Sim, vamos resolver junto. Exatamente. E mais assim, e é legal que eles se unem com a gente pra querer resolver, né? Então, assim... E eu acho que essa mentalidade, ela meio que permeia e acaba se tornando, né, todo mundo com esse mesmo pensamento de ter a satisfação do cliente. Então, assim, é o que o Job falou, às vezes pro cara dá ruim porque ele teve que ir lá várias outras vezes, porque deu um problema, às vezes o problema nem era dele, mas ele vai lá, ajuda e resolve. E acabou, o cliente satisfeito. E aí, na outra obra, não, a gente precisa dar uma moral pra ele, a gente precisa fazer alguma coisa. Essa deu ruim pra todo mundo, mas vamos na outra. Deu ruim pra todo mundo. Assim, é parceria. Deu bom pra todo mundo, deu bom. Deu ruim pra todo mundo, deu ruim pra todo mundo. E assim, eu vou falar, cara, eu amo trabalhar com pessoas assim, né? Eu falo pro Job que tem essa mentalidade e tá com a gente, se preocupa com a empresa, assim, é tão legal que eles se preocupam. Às vezes eles olham assim, Natasha, esse trabalho vai dar ruim, vai dar prejuízo, hein? Quem tá, já tô vendo esse material aqui, não tava, eu vi lá que tem esse outro problema. Isso é construído. E assim, e é legal que é uma preocupação que eles têm, eles não vão lá e tipo, vai lá. E o que o Job falou, foi construído, a gente tem um relacionamento com eles, a gente se une, a gente às vezes tem confraternização, tá todo mundo junto, né? Tem que ter um alinhamento dos dois lados, porque é o seguinte, o cara que tá contratando, ele tem que entender que ele é igual o que tá executando. Sim, o cara não pode chegar na obra, eu tô te contratando, porque muita gente não tem esse discernimento. Não, aí ele desperta nesse cara que tá sendo um executante. Como se ele fosse inferior, ele tivesse sendo não funcionário. Na verdade, eu tô fazendo... Isso é um ponto, nossa, ponto muito Eu tô fazendo o ADM importante. pra você trabalhar e a gente tá na mesma pegada. Então, assim, existe um discernimento do cara que tá contratando e o que tá sendo contratado. E como você vai tratar essa pessoa? Isso que o Job trouxe, isso é crucial, pô, porque é o seguinte, a gente tá no mesmo barco. Você tem que tratar a pessoa de igual para igual. Sabe por quê? Se você tratar ele como um funcionário, ele vai agir como funcionário. Exatamente. E aí, quando der merda, não adianta você... vem aqui me ajudar. Não, ele é um funcionário, recebi, fiz o que eu tinha que fazer. Ele não vai ser o seu parceiro. Então, assim, uma coisa que nós, assim... E isso eu sou muito feliz porque... a gente tem muito esse alinhamento de pensamento, porque a gente não tem funcionários terceiros, a gente tem parceiros terceiros. E aí entra um outro detalhe. Na obra, beleza, é assim. Aí agora, na outra empresa que a gente tem, a gente tinha os colaboradores, que eu falei no início da conversa, rotatividade muito alta, a gente decidiu terceirizar também. Só que isso você tem que se atentar, isso é perigoso. Por que isso é perigoso? Porque a terceirização de uma mão de obra fixa... Beleza? Tem todas as questões trabalhistas que você tem que se atentar. Primeiro passo é esse. Beleza? Aí você tem que conversar com o teu contador, com o teu advogado, qual é o caminho que você vai seguir legal para não caracterizar esse vínculo empregatício ali. Primeiro passo é esse, é consultar pessoas competentes para ver se você pode fazer isso. Essas pessoas têm que emitir nota para você e relatar tudo. Beleza, que eles vão cuidar dos seus clientes. Só que é o seguinte, como eles vão executar agora, a tua margem de dinheiro diminui. E aí tu tem que tomar cuidado, porque tu se isentou de dor de cabeça, mas agora tu tá ganhando pouco. Porque, de fato, você divide o dinheiro praticamente com o pessoal que você está terceirizando esse contrato. Então, assim, hoje, a gente tem, sei lá, 20 e poucos contratos. Beleza. A gente só tem de 5, acho, né? Com a nossa equipe? 5, 6, vamos lá. Uns 6. 5, 6, vamos lá. E aí tem o resto tá pulverizado entre os parceiros. Então, assim, uma equipe A de terceirizado, que eles têm a empresinha deles, tocam aqui,
A gente está tocando 10 contratos, a nossa equipe? A nossa equipe toca 10 contratos, o resto está pulverizado. Então, olha só. E a nossa equipe pegou contratos mais simples, de split high-wall, convencional, não tem tanto inverter, é só limpeza de filtro e higienização das máquinas. Né? Não é VRF, não é splitão. Então, a nossa equipe, que tem um nível técnico não tão elaborado, assim, a gente trabalha com meio oficial e com um ajudante para limpeza de filtro e cuidado das máquinas, estamos tocando esses contratos. Os outros que tem uma mão de obra mais especializada, VRF, splitão, chiller, tá uma galera mais especializada aos terceirizados. E quando os terceirizados possivelmente apresentam uma falha, a nossa equipe vai lá cobrir. Então, isso é importante. Só que é o seguinte, por que a gente adotou isso de terceirizar esses serviços mais complexos? E a gente está ali monitorando. É sobre nossa responsabilidade. Eu não estou jogando isso na mão dele. Tem que ter relatório, eu tenho que emitir o relatório todo mês para o cliente. A responsabilidade é da Job. E a gente cobra isso a eles. Ó, nosso nome que está aí. Como são parceiros que a gente construiu, tá dando muito certo. Tem problemas? Tem. Tu não vai se isentar de problemas. Problemas menores. Só que o seguinte, como a gente tem 3 CNPJs, nesse momento, beleza? A gente está focando na escola. Então a gente está direcionando para a escola uma ênfase. E a gente falou, galera, a gente não pode ter tanto problema na Job e refrigeração, que senão vai atrapalhar a oficina e escola. Então a gente precisa terceirizar para ter um fôlego para dar ênfase na gravação das aulas, nos cursos online. Então esse movimento de terceirização você tem que tomar cuidado, porque a gente está movimentando isso no contrato porque a gente está enfatizando numa outra operação. E aí tu tem que avaliar. Mas, de fato, hoje a nossa vida mudou da água para o vinho, porque os problemas que a gente tem... Ah, cadê a gasolina de manhã? Ai, bati com o carro. Ai, minha mãe tá doente, eu não vou. Ai, meu Deus do céu, tô chegando tarde. Ai, minha hora extra não bateu. Tudo isso acabou. Não, com certeza. Assim, esses problemas... A gente estava até conversando mais cedo, né? Aí veio uma paz danada, né? Não, veio uma paz danada, porque assim, a gente tem parceiros do nosso lado, tipo assim, cara, eu tô com um problema ali, nesse cliente, a gente precisa pegar junto e resolver. E eles pegam aquilo pra eles. Exatamente. Porque o problema é dele também. O problema é ele é sócio, ele é sócio. Assim, e o que a gente falou, não é um funcionário, é um parceiro, é um sócio de negócio. Que tem a empresa dele. Exatamente. E a gente faz questão de tratar dessa forma e todos os nossos colaboradores dentro da nossa empresa têm que tratar eles dessa forma, porque é isso que eles são pra gente, não é vai lá e faz aqui, não. Não, é parceria. É parceria, a conversa tem que ser Hoje eu dei uma assim. ligada pro Léo, falei, meu irmão, como é que é? Tu vai resolver essa porra lá ou não vai? Já te pedi 30 vezes, ele, pô, mas eu... Porque é o seguinte, a gente já desenvolveu um relacionamento transparente. Exatamente, já tem uma amizade. Já tem uma amizade envolvida, tem um vínculo ali e ele sabe exatamente que eu sou assim. Fica pior se eu falar, Léo, me ajuda. Ele sabe que esse não sou eu. Isso. Entendeu? Exatamente. Então, assim, nós estão mais do que parceiros, né? Tem muitos dos meninos que estão na nossa vida uma vida inteira. A maioria. Conhece a gente há anos. Então, assim, a gente tem um relacionamento. Sim. Então, assim, Ou seja, a parceria para dar certo, ela tem que ter essa construção. Exatamente. Tem que ter essa construção. Então, assim, o Job tem essa intimidade de falar, a gente não pegou e terceirizou para qualquer um. Isso. A gente foi maturando isso, construindo. Isso. Hoje está sendo bom para os meninos. No frio, por exemplo, tá todo mundo com uma renda fixa. Sim. Então tá todo mundo hoje sem aquela preocupação de falar assim, meu Deus, cadê o serviço? Entendeu? A gente tá frio pra caramba e tá todo mundo lá. Eles podem escolher, né? Não estão pegando qualquer coisa. Exatamente. Então... Deu uma qualidade para eles financeira e deu uma qualidade pra gente em relação à tranquilidade. Então, assim... Porém, a nossa verba diminuiu, sim, mas estrategicamente foi um bom caminho que a gente seguiu. Então, isso é muito importante que o Job trouxe, né? Porque a gente fez isso como uma estratégia. Pro contrato, eu não aconselho. Sim. Eu não aconselho uma pessoa que está com um contrato, a não ser que você esteja, tô extrapolando aqui, nossa, tô com tanto contrato que eu preciso. E eu não tô conseguindo colaborador que me ajude, então eu vou trazer mais uma pessoa, que ela vai vir como parceiro meu e ela vai me ajudar. Sim. Aí, ok, porque aí você já tá, né? Você pode pegar um cara, por exemplo, você tem um contrato de 20 pau, e aí você tem um custo fixo de 10. Beleza? Aí, ok. Cara, vamos fazer o seguinte... Tu toca esse contrato aí, a gente paga o custo fixo de 10, 5 pra você, 5 pra mim. Pode ser? Ótimo. Eu faço ADM, você faz. Às vezes, cara, esses 5K todo mês, cara, vai salvar a lavoura dele e ele instalando split,
Pra tirar esses 5 livre, cara, tem que comer muita pedra. Por quê? Ele tá produzindo 20 mil instalando split. Mas se ele botar na ponta do lápis, não tá sobrando 5 livre. Porque ele não faz a conta. Exatamente. E aí ele produziu 20. Pô, 5, tá maluco? Tá, mas tu não tem limpo 5. Pô, Job, mas não vai ser 5. Aí você vai ali 1 dia, 2 dias. Pô, Job, mas não vai ser 5 limpo. Vai ser 5 limpo, porque os 10 do custo fixo já pagou. Já pagou teu combustível, já pagou os insumos, já pagou tudo os 10. Sobrou 5 limpo, é teu. Toma, aqui. Inclusive, esses 5, ele já pagou imposto de nota nos 10. Então, assim, é livre, é 5 livre. Então, pode ser que isso seja bom pra ele. Isso. Aí é isso que o Job falou. Tipo, eu tô com um contrato aqui, eu não tô conseguindo tocar. Ou então, assim, exemplo, poxa, eu tô pegando um contrato aqui e meu cliente botou um VRF, mas eu não faço VRF, aí eu vou chamar um parceiro. Ok. Agora, você tá ali no seu comecinho. Essa renda pode ser que no verão, eu tô aqui ocupado com as obras, por isso que eu vou passar para a pessoa. Sim. Mas e aí quando chegar no inverno e a obra, vai ter ainda a obra? É verdade. Então assim, você precisa ter essa E escolher essa também, visão. porque é o seguinte, muita gente quebra parceria porque no verão abandona a parceria porque tá tendo uma demanda muito grande. Ai, A ó, gente tem várias tchau. evidências disso, tipo assim, no verão, beleza, o cara tá comigo no verão. Aí, cara, a obra aqui é R$1.000. Toma aqui, R$1.000, um exemplo, né? R$1.000, beleza. Aí apareceu uma obra pra ele de 6 mil. Aí ele vai e meio que deixa essa obra de 1.000 de lado e vai pro 6. Só que o sol muda de lugar, né? A conta, e, gente, assim, a gente, como a gente lida com muitas pessoas, a gente vê muito isso. Chega o inverno, meu filho, as pessoas ficam loucas. Pô, cadê a obra? Cadê a obra? isso Pô, mas tu me aí. abandonou no verão, tu quer obra como, Então, cara? assim, a gente valoriza muito os nossos parceiros. Então, assim, os nossos parceiros é quem a gente prioriza. A É igual pessoa que parceria- tá sempre com a gente. É igual parceria de revenda também. Eu tenho uma visão muito sobre isso. Por exemplo, outro dia eu tava falando com o Arlindo, já tem um tempo. Arlindo é um grande amigo meu, que ele é gestor lá da Clima Rio. E a gente, há 1 ano e meio atrás, a gente pegou uma obra, né, que tinha uma margem boa. E a gente sempre tem o costume de ir lá na revenda comprar máquina e pedir desconto. Chega lá, pô, me dá desconto. Sempre desconto, a gente sempre quer alguma coisa. E isso eu comecei a perceber que isso era uma coisa ruim, chata pro vendedor que me atendia. Pô, cara, vê aí, eu tô comprando 10 máquinas contigo. Tá, mas se eu te der uma margem em cada máquina, 10 se eu tiver prejuízo em uma máquina e comprar 10, eu tenho prejuízo vezes 10. Então é pior, né? Então é pior, então calma aí. Então o que eu comecei a perceber? Eu falava assim, cara, essa obra tá apertado. Eu preciso que você me ajude no material e nas máquinas. Você consegue fazer um bom desconto para mim? Porra, deixa eu ver aqui. Tirava dali, tirava daqui, tirava daqui. Consegui fazer isso, tá bom? Porra, melhorou, top. E aí na outra obra, como ele fez isso, o cara já fica assim, porra, vou pedir aquele desconto, né? Que não, pô, a outra obra se tem mais, deixa o cara ganhar, porra. Então, ó, Arlindão, nessa aí, cobra, irmão. Pode cobrar direto. Ah, mas e o desconto? Essa é sem desconto, irmão. Pode cobrar, porque é a vez do cara, pô. É verdade. E a gente tem muito essa mentalidade lá, né, Job? Muito. Tipo assim, quando a gente vai fazer, às vezes, alguma coisa interna, a gente tá com o orçamento apertado, você tem que saber a hora de pedir ajuda, gente. Não fica usando sua cartada toda hora. Toda hora, não. chato pedindo Tem desconto. que saber o momento certo. E o vendedor, cara, ele é um baita de um divulgador do teu trabalho. Ele é um cara, por exemplo, hoje a gente tem uma parceria com a Central A, cara, absurdamente saudável. Quando é que a gente ligou pra pedir desconto? Nunca. Não tem essa, irmão. Qual é o valor? X. Passa lá. O cliente achou caro. Cara, vocês podem fazer alguma coisa pro cliente? Se quiser fazer, pode fazer. Pô, dá pra fazer. Beleza, então faz. Não dá? Tá tranquilo, pô. E todo mundo tem que ganhar, todo mundo tem que ser venda saudável, porque isso fortalece a parceria. Agora, quando você só quer, pô, vou lá no balcão, pô, faz um compressorzinho mais barato pra mim aí. Sempre. Deixa o cara ganhar, porque vai pagar o compressor é o cliente, pô. Exatamente. Você já contabilizou isso, ou você deveria ter contabilizado isso. Então, assim, a gente precisa saber o momento certo da gente usar. Sim. Igual, assim, a gente, na vida, né? A gente tem parceiros, tanto nas revendas, como nossos parceiros, né? Como você falou, né? O pessoal que faz a obra pra gente, e pra gente isso é um case de sucesso mesmo. É muito bom, nossas obras dão sempre, né? Fluem bem legal. Só que a gente também tem isso que você falou.
A gente não fica assim, e aí, cara, não, vamos Seca apertar aí, aqui, vamos... tem que secar. Não, a gente não. deixa a pessoa ganhar. Quando o calo aperta pra gente... A gente fala, cara, tô sentindo dor, me ajuda aí. E assim, e sabe o que é legal? Porque a pessoa sabe que a gente não faz isso o tempo todo. Exato, então, exato. quando a gente precisa, eles estão sempre dispostos a ajudar, porque a gente não usa isso o tempo todo. Teve um exemplo muito bom, até do Maurão Duteiro, mandar um abraço pra ele, que nessa aí é o que eu tô te falando, o nosso sentimento de gratidão. Eu não vou esquecer disso nunca, né? Hoje a gente está criando outros caminhos com Dutra, a gente está fabricando, aprendeu muito com ele. Quando eu preciso de algo mais complexo, a gente liga para ele. Mas, por exemplo, a gente pegou uma obra aqui na Barra, numa casa de alto padrão, e a gente teve problema com o Duteiro. O Duteiro abandonou a obra, sumiu. E aí me indicaram o Mauro. Eu fui lá, chamei o Mauro fez o orçamento. E nesse orçamento, tipo assim, acho que ele cobrou, sei lá, 18 mil reais. Aí eu falei, Mauro, eu só tenho 10. Eu só tenho 10. Eu tomei um prejuízo, só tenho 10. Consegue me ajudar? Ele, vou fazer. Aí ele fez. Aí logo em seguida a gente pegou uma outra casa de alto padrão. E aí, ele falou, e aí? Eu falei, cobra quanto você quiser. Foi lá na Xuxa. Falei, cobra quanto você quiser. Eu não vou pagar, quem vai pagar é o cliente. Aqui eu não vou nem me meter, eu vou deixar você cobrar. Cara, ele cobrou um valor bom e deixei, ele ganhou, cara, tá tudo certo. Aí na outra, apertou, porra, Mauro, me ajuda aí. Então assim... No que eu puder fazer para ajudar, eu vou fazer. Se inviabilizar o preço, eu vou lá. E aí, cara, o cliente não vai aprovar, não. Dá para fazer alguma coisa? Dá. Se der, beleza. Se não der, tá tudo bem. Então, eu acho que esse é um caminho que faz a gente ter bons resultados em relação à parceria. É respeitar isso. E bons relacionamentos, né? Eu acho que o que o Job tá falando, a gente respeita o trabalho do outro. Né? A gente não tenta colocar um valor no trabalho do outro. Sim, a gente evita ao máximo, cara. Tem exceções que a gente fala assim, cara, eu tenho um tanto de verba aqui para fazer essa obra. É o budget, não tem como. Porque às vezes a empresa que contratou a gente já falou assim, cara, eu tenho um tanto para fazer essa obra de ar-condicionado. Você quer pegar? Aí a gente calcula imposto de nota, calcula as margens do nosso operacional administrativo, tudo isso, e aí sobrou tanto. Aí eu chego pro cara, tem tanto, dá para fazer? Porra, Job, não dá não. Beleza, então calma aí, eu vou falar com fulano ali. Cara, dá pra fazer? Porra, Job, meu momento não tá tão bom, dá. Porra, top, vambora. Às vezes o cara precisa, então... Mas quando a gente tem uma margem, a gente chega lá e fala, quanto você cobra, cara? Cobra o X. Pô, beleza, top. Bota no orçamento, a gente bota nosso valor de administrativo em cima, margem de lucro da empresa e vida segue, tudo flui. Sim. Agora, o que a gente não acha justo também é o cara... fazer mais barato para todo o mercado e pra gente ele querer jogar em cima sempre. Aí não funciona. A gente avalia muito isso, né? Porque a gente preza muito o relacionamento. Então, assim, né? Por mais que a gente tenha essa abertura de deixar a pessoa cobrar, a gente quer que a pessoa seja justa. Então, assim, a única coisa que a gente faz é que, às vezes, tem dois pontos, né? Às vezes, a pessoa, por a gente dar essa abertura à pessoa, né? Ah, vou cobrar o quanto eu quiser. E, às vezes, a gente precisa dar esse puxo. Gente, ó, não é bem assim. Tá passando um pouco do limite. Eu sei que o cara não cobra aquilo no dia a dia dele e ele quer cobrar pra gente um valor que ele não cobra. E às vezes, a gente tem dois lados, né? Tanto que a pessoa, às vezes, achar que a gente tá dando aquela liberdade, quanto às vezes parceiros que têm aquela dificuldade em precificar. E quando a gente sente que é isso, a gente chama às vezes a pessoa para conversar, porque às vezes a pessoa, né, tem tanto, você percebe isso, e aí às vezes, né, uma coisa aí para vocês, a gente consegue perceber isso, que às vezes um serviço é aqui e o outro é muito aqui, às vezes esse aqui é muito mais complexo do que aquele. Então, assim, como a gente trabalha muito com os parceiros, a gente às vezes sente isso, às vezes a gente chama eles, né? Aí às vezes a pessoa pega e fala pra você, tô com um pouco de dificuldade de precificar, eu não tenho muito, né, vivência com esse tipo de serviço, aí eu fico com um pouco de dúvida. Então, assim, a gente está disposto também, a gente sempre ajuda, né? Quando a gente, às vezes o Job fala, às vezes eu falo assim, fulano tá agarrando pra mandar o orçamento. O Job fala, ajuda ele, Natasha, ele tem dificuldade. Às vezes o cara não sabe cobrar, a gente tá ali tentando ajudar também. A gente faz o que a gente pode aqui, o que der, cara. Cara, já pra tacar pedra tem muita gente, irmão. Isso, e a gente, eu acho que é isso que faz dar certo, que a gente é muito disposto a ajudar. E, tipo assim, se hoje eu meio que tive que dar uma apertada ali para a pessoa, para eu fazer um serviço, porque eu tô com uma verba baixa,
Amanhã eu não vou obrigar a pessoa a seguir aquele valor, porque eu sei que ela fez aquilo foi para me ajudar. Eu não vou ficar assim, mas você fez aquele serviço para mim, portanto. Então, assim, a gente não usa isso. Eu acho se isso for o segredo para dar certo, a gente tá ferrado, a gente vai dar errado. Se não ser assim. Mas os nossos parceiros, eles trazem tanto isso pra gente, e assim, eles são tão justos, né, no que dá e o que não dá. E a gente consegue, esse cliente aqui eu preciso pegar ele, aí eles chegam junto. A gente fala também. muito isso, cara, olha só, esse cliente aqui eu não posso perder. Ele é um cliente estratégico pra gente, me ajuda, cara. E aí eu falo, me ajuda. O que você pode fazer? Cara, tem aquele valor lá, vamos fazer o seguinte, compra esse material aqui então, que aí dá pra secar. Isso. Então a gente, cara, faz o seguinte, eu tenho uns suportes lá, pega os suportes lá, tu não vai precisar comprar. Então, assim... Isso, eu vou te mandar um ajudante. A gente dá o nosso... A gente se conversa, né? A parceria é tão boa. Tem que ser bom para todo mundo. Agora, Natasha, deixa eu te fazer uma pergunta. Muitas das mulheres trabalham com os maridos e tal, né? Deve ser bem mais difícil, né? Imagino. Uma relação entre marido e mulher tocando uma empresa deve ser algo extremamente desgastante, né? Então, assim... O que você poderia falar hoje para essas mulheres que estão... Porque é o seguinte, eu percebi que é um assunto que é pouco falado, que o que faz uma empresa dar certo, além da sua competência técnica, é óbvio, beleza? Mas é você cuidar do dinheiro. Não tem conversas. Você precisa olhar para o dinheiro e cuidar do dinheiro. Não tem... Não. Você tem que cuidar do dinheiro. Se você não cuidar do dinheiro, tá ferrado. Sim, é porque, na verdade, quando a gente cuida do dinheiro, a gente tá cuidando de muita coisa, né? E a mulher tem mais tato para isso. Sim. Só que aí tem um porém. A mulher, ela é muito mais razão, geralmente, né? Ela tem uma visão racional muito mais do que o homem na maioria das vezes. Na maioria das vezes. E essa racionalidade em relação ao controle da mulher, ele é mais eficaz. E, por exemplo, eu sou mais emocional, né? E você lá é o lado racional da parada. Só que tem situações que essa racionalidade, ela atrapalha uma questão comercial. Sim. E aí eu acho que a mulher que está ajudando o marido lá, ela tem que também ter um bom senso, como o cara também tem que ter, então tem que equilibrar. Porque é o seguinte, por exemplo, o funcionário trabalhou pra caraca o mês inteiro. Aí você chega lá e pega R$500 para dar a mais. Financeiramente para a empresa, isso pode ser ruim porque a empresa não está no momento bom. Só que aquele cara, ele produziu até mais R$500. Nesse momento eu acho que tem que ter um bom senso dos dois. A mulher mais racional não é que ela vai trabalhar e falar, cara, não dá para dar. Não, eu sei que não dá para dar, mas também não dá para não presentear ele por o que ele fez esse mês. Tem outras coisas assim, vamos dar um desconto. Cara, a mulher, ela é mais racional. Calma aí, Natasha. A gente briga muito em relação a isso, que é a questão, tipo assim, Natasha, hoje eu não vou cobrar esse cara, não. Mas como assim não vai cobrar? Não, eu não vou cobrar, que a Bela já tá rindo ali. Como assim eu não vou cobrar? Não, cara, calma aí. Esse cara, ele tem um contrato com a gente de X valor, é um cliente potencial. A gente não tá no momento bom no contrato, porque teve um probleminha que a gente teve que administrar. Vamos ganhar um fôlego. Então, assim, eu acho que esse bom senso e esse diálogo entre o casal ou entre o sócio e sócia. Por que eu estou trazendo essa questão do gênero masculino e feminino? Porque, de fato, a mulher ela é mais racional e ela é menos emotiva com isso. E o homem, ele é mais maleável. Então, tem que ter um bom senso. O que você falaria para esse pessoal? Porque a gente tem esse conflito hoje. Sim. Então, imagine o pessoal que não fala nesse assunto, que não toca, que eu acho importante, porque é um problema que a gente tem hoje. Sim. Então, assim, o que eu falaria principalmente traga, além de trazer a sua esposa para o administrativo, para ela tomar conta do dinheiro, do administrativo, faça ela entender o dia a dia. Sabe o que faz a pessoa entender aquilo que você está fazendo? É quando ela entende o cliente, quando ela entende os problemas que estão acontecendo. Quando a pessoa só entende o que ela está executando ali no administrativo, ela não vai ter aquele sensitivo de que precisa fazer, porque a pessoa ralou pra caraca, a gente tinha aquela obra e eu precisei que a pessoa ficasse até não sei que horas, fosse final de semana, e a pessoa foi, só que, poxa... Só que ao mesmo tempo ela tá olhando o caixa da empresa no negativo. Só que a hora extra da pessoa, poxa, é irrisória, nem valia a pena a pessoa ter feito o que ela fez pela gente. E às vezes o caixa tá ali baixo, e agora? O que eu vou fazer? Mas eu preciso dar, porque mês que vem eu vou precisar dessa pessoa de novo, eu preciso dessa pessoa enganjada comigo, me ajudando,
Quero ter essa equipe pro meu serviço, pro meu trabalho dar certo. Então, assim, a esposa, ele precisa trazer ela para ele entender isso. Ele precisa sentar com ela e ele não pode tratar ela como se ela fosse simplesmente a esposa dele. Ai, não vou falar porque eu tô não. Quando você tá no seu, assim, agora eu vou falar isso aqui e gente, isso aqui vocês levem para a vida. Quando vocês estão no horário de trabalho de vocês, sejam profissionais, não é a sua esposa. E você não é o marido dela. São duas pessoas que estão trabalhando juntos para fazer o negócio dar certo. Então, assim, você precisa chegar e contar sobre o cliente, fazer ela entender. Ela precisa se interessar, sabe por quê? Agora, para as esposas. Gente, não fiquem ali só no administrativo. O administrativo da climatização do HVAC é totalmente diferente do administrativo normal. Você pegar uma pessoa do administrativo e falar assim, vou colocar aqui numa empresa de climatização, essa pessoa vai resolver minha vida. Gente, não é assim que funciona. A pessoa vai ficar perdida, porque é um mundo diferente. Um mundo de variável. É muita variável. E você tem que orçar material, você tem que ligar para o cliente. Mão de obra, retorno. E é isso, e é aquilo, e é o cliente ligando. Então, assim, é um mundo complexo. Então, às vezes, a pessoa... Quando a gente trabalha no administrativo, é aquela vidinha, tipo, fiz ali a proposta, só entreguei. E às vezes a pessoa não entende essa variável. Então, quando você traz essa pessoa para esse mundo, para ela entender, e ela começa a entender o que é climatização, o que é refrigeração, então, assim, a mente dela se abre. Sim. E você vê, e eu tenho isso como experiência própria, eu comecei a participar muito mais da equipe e tudo mais quando eu comecei a entender, quando eu comecei a aprender o que eram as coisas. Porque antes era aquela coisa muito robótica. Você não sabe o que você está fazendo, só faz a proposta. O gás. O que é o gás? Sabe. Você não sabe nem o que é. E aí você fez ali a proposta, você não sabe nem do que você está falando. E aí você não consegue ter aquilo. Então, assim, quando você começa a vivenciar, ter aquela troca, tem aquela troca com ela como se ela fosse um refrigerista mesmo. Traz ela para esse mundo, para ela entender. Porque quando isso acontecer, ela vai ser sua parceira de você falar assim, cara, a gente precisa fazer isso. E ela vai falar... mas tem um problema. Geralmente o homem ele não consegue dar ouvido pro que a mulher tá falando quando é um casal. Isso é muito difícil. Entendeu? Isso é complexo mesmo. Isso é muito difícil, porque é o seguinte, eu acho que o grande erro tá aí. Eu acho que se não tivesse... eu acho que o ouvido do cara fica mais bloqueado. Por exemplo, a minha esposa mesmo já falou várias vezes, cara, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, e ela não trabalha comigo. A Vanessa não trabalha comigo, ela tá de longe. Várias vezes. Aí outra pessoa veio de fora e falou. Aí eu fiz. E aí ela fica revoltada. Não, e com razão. Porque é o seguinte, de fato a voz da pessoa que está mais próxima, ela não tem tanta relevância e peso quando alguém está de fora. Então, eu comecei a pensar sobre isso e vi que isso é um grande problema. Porque o cara, ele precisa... E assim, o que eu presencio geralmente, e isso acontece comigo também, eu me incluo nisso, né? É que a mulher acaba sendo uma válvula de escape do cara. O cara quer brigar, ele quer falar alto, ele quer descontar os problemas na mulher. E aí a empresa vai começar a declinar, sabe por quê? Você vai ter uma funcionária ou uma parceira ou uma sócia insatisfeita. Entendeu? Então, assim, você precisa ter essa visão. Mas é muito difícil ter essa visão dentro de tudo que a gente vive, como a gente aprendeu, como a gente foi educado. É complexo. Por isso que é um assunto delicado, mas que precisa ser tratado. Precisa. Né? Por exemplo, o cara saber não explodir com alguém que ele explode, ou vice-versa, ou a mulher explodir com o cara. Eu vou além, Job, sabia? Eu vou além, isso aqui é polêmico. Não, eu tô correndo de polêmica. Ai, meu Deus. Pelo amor de Deus. Um pouquinho só, mas olha só, eu vou além. Você precisa deixar claro se a sua esposa, ela vai ser a sua funcionária ou se ela vai ser a sua sócia. Sim. Sabe por quê? Porque aí, até que ponto as decisões de sociedade ou as decisões dentro da empresa? Porque assim, gente, você precisa ser realista. Será que aqui que vocês dois, na ponta do lápis, ela já é sócia, né? Não, já é sócia. Ela já assim, é sócia. Já é dela. Mas assim, lá dentro, vocês conversarem antes. Aquela troca real. Sim, mas aí eu acho importante, de fato, ter essa visão que você falou de trazer ela para esse mundo. Porque, de fato, quando você tá numa visão administrativa, o cara que tá no campo também... Não tem a mesma visão que ela e ela não tem a mesma visão por exemplo, a gente já conversou muito, por exemplo, a Camila cuida dos clientes de manutenção. Quantas vezes eu cheguei lá, pô, Camila, não era para ter falado isso porque a Camila não tinha ainda tido contato com aquele cliente. Então, assim,
por exemplo, a gente teve uma evidência, por exemplo, a gente teve um pequeno custo para aquele cliente, R$200. E aí a gente mandou um e-mail cobrando R$200 àquele cliente. Eu sabia que não podia fazer isso nunca. Mas ela fez a maneira correta de cobrar os R$200. O cliente me ligou e falou, é sério que tu vai me cobrar R$200? É sério isso? Tu vai mandar por e-mail? Eu falei, mas como assim? Ele chegou aqui por e-mail uma cobrança de R$200. Putz, não. Entendeu? Então, assim, isso é uma coisa que precisa ser muito bem trabalhado, porque ela fez a parte racional e correta. Só que existe um sensitivo... Um relacionamento com o cliente que quem tá no ADM não vivencia na maioria das vezes, o que tu promete pro cliente, e tem que perder para poder ganhar. Então, esse ajuste... Cara, é uma pedra filosofal. Não, assim, é complexo, mas eu não acho impossível. Eu também acho não, até porque tem um monte de casal que trabalha super bem aí. Sim, e assim, eu acho tão legal, tipo assim, o Michael, né, com a esposa dele. Verdade. E ela vai pro campo também, é bem muito legal. Então, assim, eu acho que os dois têm que entender... assim, claro que não vai entender 100%, né? Mas que precisa ter essa troca. Essa sincronia ali. Isso. Dele sentar, dela tentar passar pra ele como é que tá os gastos, como é que estão as coisas. Eles terem essa troca e ele sentar para ela e passar esse sensitivo do cliente, como é que tá uma obra. E ela também ter esse interesse, mas como é que tá essa obra? E entender, e talvez até entender, exemplo, né? Como funcionam os processos. Exemplo, você faz uma proposta... Tá, mas aqui tá me dizendo aqui que eu vou pressurizar. O que é isso? Tem interesse de você entender, sabe por quê? Porque isso vai abrir a sua mente. Sim. Quando eu comecei a entender a refrigeração de verdade na prática e a entender o que era, e assim, e até mesmo você lidar, porque o cara, né, lá que tem a empresa dele, a esposa está trabalhando juntos, e aí, quando avançar, e quando às vezes ela tiver que lidar com outra equipe e ele tá com outra equipe, como é que faz? E se ela não souber, como é que ela vai lidar com essa equipe? Gente, a tratativa é totalmente diferente quando você tem um know-how um pouquinho maior de técnico, porque o técnico já lida com você de outra forma. De outra forma, na verdade ele já sabe que você entende. E assim, e geralmente a visão que o técnico tem da esposa é que ela não tem discernimento, e não é assim que funciona. Isso. Mas isso tudo é alinhamento de expectativa, é conversa, é diálogo, é reunião de equipe, que não é simples, pô. Não é. Você mesmo e Camila já vivenciaram isso de o técnico, vocês falarem com ele e ele cagar na cabeça de vocês. Sim. Não, assim, de ter que me envolver e falar assim, porra, que porra é essa, meu irmão? Não, porra, assim, eu demorei um bom tempo. Eu tive um bom tempo. Até eu começar a ter um relacionamento com a equipe onde eles me respeitavam e viam que não, e na verdade, quando você não era sócia da empresa, isso era um inferno, né? Nossa, eles porque odiavam. Todo mundo falava assim, ela acha que ela é dona da empresa. Mas só que eles ficavam muito revoltados comigo porque eu já tinha um entendimento técnico e eu travava várias coisas. A pessoa vinha, tipo, é isso. Eu falei, isso não, que é isso? Isso aqui tá errado. E aí eles ficavam muito revoltados porque eu meio que travava alguns serviços. Aí vinha reclamar comigo. Eu falava, cara, a Natasha que manda. Ela que resolve lá. Eles ficavam revoltados quando o Job falava, a Natasha que manda. O Job já arrumou uns colaboradores pra mim que eu... mas é aquilo que eu volto lá no início. Não contratem por amizade, conhecimento, nada disso. Foge disso, pelo amor de Deus. Gente, o Job me arrumou um problema aí que a pessoa me ligava assim e falava assim, não, eu vou fazer isso. Tem gente que não aceita ouvir não, né? Sim. E aí eu falo, não vai fazer assim, dessa forma. Não, mas eu falei com o Job. Eu falei, mas eu não quero saber quem tá falando sou eu. E eu vou me resolver com o Job depois. Então, assim, é muito complexo. Porque, assim, o nosso mundo é um mundo muito masculino. Eu vou te falar, a gente tá há anos, né, trabalhando junto. Quando eu comecei, era só eu de menina com um monte de homem. Então, assim, e foi aumentando a equipe só masculina. Sim. E, assim, a gente foi trazendo mais gente e era muito complexo. Porque aí eu lidava com os meninos e até eu ter esse entendimento técnico... Demorou um pouquinho, foi um processo. Eu sempre fazia muita questão de absorver as coisas de você. Não, e você era funcionária da empresa. Isso é que é complicado. Eu acho que esse era o ponto mais difícil. Era muito complexo. Porque você não era dona da empresa, você era uma auxiliar administrativa que assumiu um papel de supervisora. De tomar conta da equipe. De tomar conta da... Na verdade, você não tomava conta da equipe, você tomava conta da empresa toda, entendeu? Você cuidava de tudo, né? E aí... Eu queria que você também falasse disso, porque é o seguinte,
Esse é um dos orgulhos que eu tenho demais, porque eu sou fruto de ser abençoado. Sempre fui fruto de ser abençoado. Eu me lembro, quando eu tinha, sei lá, 9 anos de idade, que o Jorge, lá em Angra dos Reis, no dia do meu aniversário, fez um bolo e não tinha guardanapo, e ele botou no jornal para fazer um bolo para mim. Eu tinha 9 anos, não tinha nada para oferecer para ele. E ele bateu parabéns para mim e eu lembro disso. Quando o Paulinho me ajudou, quando eu iniciei na OAM, cara, o cara saiu do shopping já, largou a namorada em casa para ir me ajudar numa máquina que eu não estava conseguindo resolver. O Edilson, quando eu era moleque, tinha uns 11 anos, me dava o vale-transporte dele para eu ir treinar. Eu sou fruto de ajuda. E eu fui muito agraciado a minha vida inteira, cara, por todo mundo, pela minha família, pela minha tia, pela minha avó, pelo meu pai, por todo mundo. Eu sempre fui muito contemplado. E eu tenho isso comigo. E quando a Natasha, ela passava esses perrengues como colaboradora, como funcionária, ganhando pouco, beleza? Se bem que hoje ela é sócia, ganha menos do que quando era funcionária. Se bobear. Se bobear, tá pagando para trabalhar. E aí, na minha cabeça, eu falei, cara, a Natasha tá sofrendo como um dono, tá trabalhando como um dono, tá sendo julgada por não ser dona pelas pessoas. Eu falei, caralho, velho. Não tem como. E eu vendo aquela carga em cima dela, eu falei, cara, ela precisa ser dona. E, de fato, a gente não abençoou ela. Não foi isso. Na verdade, ela comprou a sociedade com as atitudes que ela teve de trabalho. Então, ela trabalhou, produziu e ela comprou de maneira financeira, com tempo, com tudo, a parte da sociedade. E eu, graças a Deus, acho que o Papai do Céu soprou no meu ouvido e ele falou assim, cara, a Natasha tem que ser dona da empresa também. E naquele momento, cara, foi bacana porque a gente não falou nada pra ela, né? Eu falei com todo mundo. Cara, o Pedrão, porra, o Valdemir, todo mundo ficou empolgado com esse momento e a gente não falou nada. E na festa de final de ano, a gente anunciou pra Natasha que ela tinha comprado parte dessa empresa que era de valor igual. Então, assim, ela não pegou 5%, não. Ela é sócia igual a todo mundo. A gente fez algum favor? Zero favor. Zero favor. A gente somente pagou o que ela produziu. O que foi isso pra você, Natália? Tu esperava, tu imaginava um dia isso acontecer? Porque tu tava trabalhando igual uma maluca ali, só trabalhando, cara. Só trabalhando. Assim, eu vou te falar, nunca. Não esperava. Não passou pela tua cabeça nada? Nunca. Assim, eu sempre tive muita mentalidade do que é meu e o que é seu é seu. E eu sempre me alegrei muito, não só, né, dentro da empresa, mas algumas conquistas pessoais suas, a gente sempre teve muito uma troca. Então, assim, isso, pra mim, o que eu imaginava é que eu iria crescer cada vez mais profissionalmente. Como eu já tinha crescido muito, já tinha, né, avançado bastante. E eu imaginava que eu ia crescer cada vez mais. E eu não tinha dúvidas de como vocês agiriam comigo. Nunca tive dúvidas, né? A gente teve tantos momentos, como o Job falou, assim, a Natasha trabalhou de graça, curso no início. Então, assim, a gente ralou muito juntos. Mas, assim, aquele sonho não era uma coisa de dinheiro. Era uma coisa de realizar algo. De fazer dar certo. De fazer dar certo. A gente amava tanto, a gente ama tanto, que a gente tinha esse negócio, né? Nossa, não, tem que dar certo. E, assim, e aquilo era uma energia, né? Era uma energia que fluía. Então, assim, não tinha aquele... Não era um pesar de tipo, eu vou lá pra empresa no sábado, eu não tô batendo meu ponto. Nunca teve isso. Então, assim, eu nunca tive esse pensamento porque vocês sempre foram gratos. Eu sempre soube que um dos valores da empresa era gratidão. E não, mesmo sem se falar isso, porque isso era muito agido dessa forma. Muito visível. Muito visível. Assim, eu passei por alguns momentos da minha vida, né? A separação foi uma delas, onde eu tive todos os meninos à minha volta me apoiando tanto, me ajudando. Então, assim... Então, eu nunca... Sabe, me senti menos... Ajudando esse larga essa porra desse casamento, vem trabalhar mais. Bora que você tá trabalhando pouco. Vamos ralar, vamos trabalhar. Mas também, eu tô brincando, gente, foi assim, não. Mas, então eu nunca tive esse pensamento. Eu sabia que vocês sempre iriam valorizar... Ser gratos. Que vocês iriam valorizar todo o meu trabalho. Que vocês eram muito, não só gratos, mas justos.
Isso eu nunca tive dúvida do quão justo vocês eram. Mas eu nunca fui uma pessoa imediatista também. Sim. Tipo, eu preciso receber isso agora. Sim. Não, quando você vai me pagar agora? Não. Até mesmo porque tudo que eu fazia, eu acreditava demais naquilo. Até porque não tinha dinheiro pra te pagar na hora também. E assim, mas só que eu amava. Eu sempre amei, eu amo aquilo. Então, assim, não era muito, né? Era muito orgânico aquilo. Sim, Fluía sim. muito de forma orgânica. Então, assim, eu não esperava. Eu esperava que eu ia ganhar aumento, que eu ia ser valorizada, que eu ia ser reconhecida como eu já era. Sim. E isso já estava acontecendo. A gente já tinha uma equipe um pouco maior e eu gerenciava todo mundo. Então, assim, para mim, aquilo me trazia uma alegria muito grande, porque eu já me sentia pertencente. Essa é a palavra, pertencente. Eu nunca me senti menos por eu não ser dona da empresa. Eu sabia que muitas pessoas me julgavam por eu não ser dona e eu ter a atitude de dona, porque como os meninos às vezes viajavam muito, eu não deixava a empresa correr por conta. Ai, não tem nenhum dono aqui, vai correr. Não. Você já era uma dona sem ser dona. Sim, você eu não aceitava que as pessoas agissem como... E as pessoas, por mais que elas falassem, né, e tudo mais, às vezes algumas pessoas reclamavam, né, e gerava isso, mas as pessoas, aos poucos, começaram a me respeitar porque eu impunha isso, né? Eu não aceitava, eu nunca aceitei. Ia no terror dela. Eu não aceitava. Eu não aceitava. Se não, fosse falar pelas costas, mas na minha frente eu não aceitava. Então... E eu sabia que eu trabalhava para aquilo. Então, eu não tinha um peso assim, eu tô fazendo, eu tô querendo ser mais. Não, eu tava fazendo o meu trabalho. Na minha cabeça, eu tava fazendo o meu trabalho porque eu precisava que a empresa rodasse, funcionasse, independente se vocês estavam ou não. Sim, sim. E aí, quando vocês fizeram aquele anúncio, eu lembro que vocês falaram assim, eu lembro das palavras até hoje, eu lembro que eles falaram assim: gente, o que vocês precisarem, nós estamos aqui para te ajudar. Nós somos em 5, vocês têm uns 5 sócios. Aí eu fiquei assim, 5? O que é essa? Todo mundo fazendo conta na mesa. Camila já tava, não, né? Não. Aí o Job pegou e falou assim, vocês podem procurar qualquer um de nós 5. Aí ele pegou e falou, eu, Pedro, Valdemir, Mauro e a Natasha, que agora é a nossa sócia. Nossa. A mulher quase morreu, mano. Gente, eu não acreditava, comecei a me tremer, porque eu não tava esperando. Sim. E eu fiquei tão feliz. Eu lembro que, assim, foi um sentimento de tanta gratidão no meu coração, que eu não posso dizer que eu não achava que eu merecia, mas eu não esperava de verdade. Sim. Eu não exigia isso. Sim. Eu não achava que isso tinha que ser me dado. Como eu falei, um aumento, uma promoção, um reconhecimento. Mas não uma sociedade. Mas foi bom, né? Nossa, foi muito bom. É muito bom. Assim, eu vou te falar, eu acho que foi melhor pra mim do que pra você, sabia? Foi melhor pra mim. Foi melhor pra mim porque o fato de você poder retribuir algo é muito bacana. Muito bacana. Eu acho que você poder dar alegria pra alguém e poder proporcionar algo de bom pra alguém, eu adoro ver as pessoas sorrindo. Eu adoro fazer as pessoas ficarem alegres. Eu adoro fazer isso. E naquele momento que eu pude retribuir, por exemplo, o que minha avó fez por mim, o que o Jorge fez por mim, o que o Edilson fez por mim, o que o teu irmão fez por mim, entendeu? Naquele momento ali, foi uma... Depois do quê? Depois tem que avisar que a Camila veio. Ela tá ali. Tá, depois disso. E aí... E aí, na verdade, poder agraciar isso e falar assim, e ser justo, cara, porque você construiu aquilo ali, né? Então, para mim, hoje é um dos maiores orgulhos que eu tenho. Foi 2 sensações que eu senti na minha carreira profissional que para mim foi incrível. Foi quando eu ganhei o prêmio Oswaldo Moreira, que para mim isso foi, cara, ali desabou um monte de coisa, de todos os condensadores que eu carreguei. Toda a tua história, né? Aquilo tudo falou assim, caralho, velho, você tava no caminho certo. Porra, eu falei pra você, porra. Sabe? E aí eu vi todas as pessoas que se afastaram de mim, todas as pessoas que não me acompanharam, ou que me criticaram. E naquele momento eu falei assim, caralho... Eu tava no caminho certo. Eu tava no caminho certo. E eu acho que naquele momento ali, eu senti exatamente isso. Eu acho que você sentiu assim, por todas as dúvidas que você tinha na tua cabeça, você naquele momento você pôde falar assim... Porra, eu tava no caminho certo. Desculpa, gente. Job sabe que eu sou chorona pra caramba. Ela chora à toa, mano.
Eu vou falar que esse é o meu maior sentimento de gratidão que eu tenho. Eu vivo muitas coisas. Eu sou uma pessoa muito grata também, porque eu sempre falo, gente, eu vivo coisas incríveis, eu tenho pessoas incríveis à minha volta, amigos incríveis, sabe? Gente, pessoas inteligentes, então eu sou muito grata mesmo. Mas aquele momento ali, por mais que eu não estivesse esperando, foi o que você falou, eu tava no caminho certo. Porque o caminho, às vezes a gente passa por tanta coisa, que às vezes a gente fala assim, gente... E as pessoas, e eu acho que é pior, uma coisa que o Job fala muito, cuidado com as pessoas à sua volta. Cuidado, pessoas que nos minam. O Job fala muito isso, porque nós somos uma família. Eu, ele, Valdemir e o Pedro, nós somos uma família. A gente fala muito sobre isso. Sim. Cuidado com as pessoas à nossa volta. Cuidado. Não deixem as pessoas nos minar. Nós somos uma família que vem de anos e a gente não pode deixar quebrar pessoas à nossa volta. Não pode. Então, assim, isso é muito sério. E, assim, e o que o Job tá falando, eu via muitas coisas. Não só, né, internamente, dentro da empresa, não só por ser mulher, às vezes, né? Sim. Porque o nosso ambiente sempre foi muito masculino. Tipo, quem é você? Você entende alguma coisa? E aí, quando eu tinha que provar que eu entendia, né? Então, assim, foi todo um percurso. E depois os técnicos começaram a me respeitar. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem... Você é dona, né? Se você não respeitar, ele é mandado embora. Mas antes de eu ser dona, eu já não tinha mais isso. Antes de ser dona, eu conquistei isso, esse respeito, tanto que eu sou tão grata que, assim, depois que eu virei dona, nunca teve dúvida. As pessoas vinham me parabenizar e falar assim, Natasha, você já agia como você mereceu. Exato. Então, assim, as pessoas de fora reconheciam isso. Mas é muito triste que, às vezes, as pessoas à nossa volta, elas minam muito a gente. Acontece. Então, assim, muitas vezes eu ouvia muito. Você está trabalhando muito. Não é vai deixar os outros ricos? Tipo assim, trabalhando desse jeito, daqui a pouco tem que virar sócia. Tipo assim, eu ouvi muita piadinha. Então, assim, e aquilo, às vezes, me deixava um pouco... Nunca me desanimou, não, te falar a verdade. Mas, às vezes, me deixava Não, mas balança a triste, gente e deixa a gente desmotivado um pouco, entendeu? E, assim... Minha mãe tinha entrado na LG, eu já cansei de ouvir. Vai de graça pela LG? Então, assim, isso é muito complexo. Então, assim, você ter esse reconhecimento agora e, né, Caraca, você tira uma mochila de pedra das costas. Caraca, eu tava no caminho certo. Caraca, eu fiz um bom trabalho mesmo. Porque às vezes você fica na viram? dúvida. Às vezes você fica na dúvida. Será que eu tô fazendo realmente um bom trabalho? Será que eu tô me metendo demais na vida dos outros? Porque assim, né? Às vezes você fica, tipo assim, gente, eu tô me metendo demais. Porque às vezes as pessoas, às vezes, né, vêm com essas coisas e você fica... E aí? Será a gente sempre às vezes eu conversava contigo, né, Job? Cara, você acha que eu tô me metendo demais, dando opinião? E você fala, não, Natasha, eu amo suas opiniões. Pode dar opinião, que não sei o quê. Então, assim, o Job sempre me trazia muito pra perto, né, disso. Então, assim, e me dava, né, esse apoio, né, pra eu conseguir trabalhar. E a gente tinha muito pensamento muito sincronizado, né? Uma troca muito boa. Então, isso me fez muito também quem eu sou, a profissional que eu sou, você, o Valdemir, né? Sempre ali me orientando, sempre aumentando meu sarrafo. Não, Natasha, não tá bom, vamos melhorar. Vambora. O Valdemir já me demitiu. Pior é ele falando que ia fazer o teu trabalho. Ele não faz nem o dele, Não, ele me demitiu. Gente, eu vou contar isso pra vocês. O Valdemir me demitiu de um trabalho que eu não recebia. Que eu trabalhava de graça. Eu ia no sábado, ele me demitiu num sábado que eu não recebia pra trabalhar. E aí ele falou assim, não tá satisfeita, pega as suas coisas e foi embora. Fez um show do caramba. Ele adora fazer esse show aí. Fez o show da Xuxa dele. E falou que... toda vez que eu falo, ele fala, não te demiti, não. Me demitiu sim. Eu falo, me demitiu, mas eu sou ruim, eu fiquei. Cara, hoje eu acho que a gente tá agora mais próximo do caminho que a gente tá buscando. E eu fico muito feliz do que a gente tá construindo, do que a gente já construiu, né? Não é fácil. É uma selva de pedra todo dia. Todo dia a gente encara um monte de problema. Todo dia a gente pega estresse. A gente está passando por um momento de transição muito grande. A gente está com uma obra no escritório novo. Mas, ao mesmo tempo, a gente recebeu pessoas incríveis, que foi a Camila, cara, o Marlon, a Ana, né? Então, assim, a Joyce.
o William, o Rodrigo. Nossa, pessoas... assim, e as pessoas que vestem a camisa mesmo de uma forma... O Marcelo, o Kaique, Nossa. o Natan. Então, assim, a gente acertou tanto. Mateus, né, que o já tá com a gente há um Mateus, que bom tá lá com a tempo. gente. Então, assim, a gente acertou tanto nesse momento que a gente precisa, né? Os parceiros. Então, assim, a gente tá passando por uma turbulência num avião bom. Sim, sim. Entendeu? Então, com pessoas, né? Com a tripulação muito firme, muito forte. Então, assim, isso é muito legal. E a gente consegue ver hoje, né, que isso faz toda a diferença, né, Job? Então, assim, quem tá à sua volta, olha quem tá à sua volta, é uma pessoa que realmente você vê daqui a alguns anos com o seu crescimento. Escolha bem as pessoas à sua volta, porque, assim, isso vai fazer total diferença. Vai fazer total diferença. Quando você diferença. passar por uma dificuldade... Quando você estiver avançando. Assim, quanto mais a gente cresce, né? Os negócios se tornam, às vezes... Quando a gente tá na fase... Quando a gente cresce, aí vem a turbulência, aí você estabiliza. Você fica ali tranquilo. Nossa, graças a Deus, tá tranquilo. Aí você começa a crescer mais, vem mais turbulência. Toda vez que a gente avança, a o negócio turbulência dá uma... é pior. E ela é pior, porque Isso, você acha tá mais que já... alto. E assim, quanto mais alto, mais balança. Então, assim, as pessoas à sua volta vai te dar essa estabilidade, vai te dar essa certeza de que não, vale a pena, pô, eu tô com um pessoal bom, todo mundo tá dedicado, todo mundo tá empenhado. Então, isso também nos motiva. Então, pense nisso também, desde o início que você começa a sua empresa. E não empresa. desiste, irmão. Não desiste. Não pode desistir, Não em hipótese pode, alguma. não Tu pode. tem que seguir. Tem que seguir firme, porque vai balançar o avião, vai ameaçar cair. Errou, acerta, caiu, volta. levanta. Levanta. Não dá, do lugar que a gente veio, a gente não tem opção. Exatamente. A gente vai ter que seguir em frente. Então, Assim, e a gente ainda segue trabalhando muito, né? Porque a gente também, eu falo, a gente sonha muito, a gente está sempre fazendo muita coisa, muitos projetos, muita coisa. E isso é muito legal, mas isso dá trabalho. Sim, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Então, assim, é escola, é isso. E a gente Obra. tá sempre pensando em alguma coisa nova, alguma novidade para trazer, né, para vocês também, né? Como os alunos em si, os nossos parceiros, nossos clientes. E isso gera um trabalho, isso gera, às vezes, uma turbulência. Sim. Mas a gente sabe que vale a pena, porque a gente está buscando crescimento. Melhoria, crescimento para todo mundo. Isso. Pessoal, queria agradecer a minha amiga, minha irmã, minha sócia, Natasha. Obrigado pela presença. Estou muito feliz de você ter vindo aqui. Estou muito lisonjeado de dividir essa trajetória com você, com seu irmão e com o Pedro, né, que são pessoas que eu levo para minha vida ali. Então, que a Job Refrigeração possa fazer um trabalho que possa deixar um mundo melhor aí para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para os nossos netos, e que o universo possa se tornar um pouco melhor. Aquilo lá, de fato, é um lugar de gratidão, um lugar onde a gente quer abençoar outras pessoas também, ser abençoado. A gente já foi abençoado. Se você parar para analisar, a vida já nos deu muito mais do que a gente imaginava ter. Então, assim, eu queria agradecer de coração aos meus sócios também, o Valdemir e o Pedro, que são meus irmãos, e eu não conseguiria fazer nenhum trabalho sem eles, sem vocês. Então, senhores, obrigado mais uma vez, mais um Café com o Job. Camilinha, vem cá, rapidinho. Obrigada. Aparece ali do lado da Natasha ali, ó. Essa é a Camila que a gente citou, tá vendo? Ela veio aqui hoje, ela é arroz de festa, tá? Ela vai até aniversário de boneca. Então ela veio hoje aqui, ó. Ó. Me convide. E a gente está com um time muito bom, estamos muito felizes pelo momento que a gente está passando. E é isso, senhores. Esse é o Café com o Job. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Rotenberg, Armacel. Vamos para cima, que a vida é agora. E dinheiro é o quê, Camilinha? Camila não sabe. Dinheiro é papel. Valeu. Você tirou